Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez entramos num universo especial, um universo amado, adorado. Vamos falar sobre o universo de J.R.R. Tolkien, o universo de Senhor dos Anéis. E trouxemos uma convidada muito, muito especial, Inês Anacleto, a grande mente portuguesa sobre Tolkien. É um prazer estares connosco. Ficamos deliciados sempre que se fala deste universo, e então com uma mente tão conhecedora, estamos aqui para aprender, não é, João? É verdade, e por conseguinte queríamos perguntar-te então, Inês, para te apresentares ao nosso público e para falares um bocadinho sobre essa tua jornada com o Tolkien, como é que conheceste o Senhor dos Anéis ou o universo da Terra-média, e como é que chegaste agora então para trabalhar nesse projeto que é o Tolkien Talk. Então, em primeiro lugar, muito obrigada António e João pelo convite. É sempre uma honra falar de Tolkien com outras pessoas. E aqui em Portugal também, né? Então, Malta parabéns Tuga pelo vosso projeto. Exato. Parabéns pelo projeto e espero que dê muitos frutos, né? E como é que eu conheci Tolkien? Como eu costumo dizer, eu conheci Tolkien, acho que como a maior parte das pessoas da minha geração, né? Foi com a trilogia de Peter Jackson. O filme A Irmandade do Anel, né, saiu em 2001. Em 2002, meus pais compraram-me o DVD, a mim e ao meu irmão. O DVD não, o VHS, né? E pronto, nós vimos o filme e a partir daí ficámos fascinados, né? E nós tínhamos aquelas figurinhas de ação, pequeninas, da Toy Biz e de outras marcas. Então eu e o meu irmão brincávamos muito. Numa caixa de Choca-Pics, eu ganhei um CD do Regresso do Rei. Yeah. Ou seja, lembram-se quando a caixa lá atrás tinha a dizer participa para ganhar naqueles sorteios. Exato, e nós participámos para ganhar o CD da banda sonora do Regresso do Rei e ganhámos assim, tipo, uou! E nós tínhamos duas espadas que tínhamos comprado nos chineses, então eu e o meu irmão lutávamos com as espadas em cima da cama dos meus pais com a banda sonora a tocar. Veio desde pequenino. Lutar os dois. Exato. A paixão veio desde criança. Em 2000 eu tinha 6 anos quando saíram os filmes, então vi com 7, que foi em 2002, né? Que vi o Irmandade do Anel, então devia ter 7 anos. E então foi desde aí. Depois, mais tarde, nós começámos a jogar aos jogos de computador, a Batalha pela Terra-média, o que teve o primeiro e o segundo. Regresso do Rei. É espetacular. Minha namorada ainda joga Batalha pela Terra-média 2, ela tem no computador. Para mim é o melhor jogo de Tolkien. E a imersão de jogar com amigos, então aquilo é fenomenal. A parte da estratégia, criar os castelos, estávamos ali na Eu jogava com o meu irmão, então eu nunca tive assim amigos que na altura pequenina que gostassem de Tolkien. Então era nós fazíamos isso, mas olha, eu não deveria dizer isto no podcast, mas era através de pirataria. Fazíamos ali um esquema marado e depois jogávamos War of the Ring, que é um jogo de tabuleiro, e depois podias entrar no live action, que era brutal. E War of the Ring, o 2 era especial. Nós carregávamos mapas do Battle for Middle-earth para o jogo, mapas tipo feitos por fãs. Isso eu acho que foi no 2 que tinha tipo umas expansões, que tinha a expansão do Witch King of Angmar. Exatamente. Yeah. E aí nesse dava para tu tipo, importares para o jogo mapas. Então eu lembro-me de ir a sites duvidosos, fazer tipo assim à confiança, e sacava mapas de. Eu tenho quase a certeza que uma vez saquei um mapa de Gondolin feito por um fã. Tipo da cidade. Eu tenho essa ideia. Mas depois o jogo estava sempre a dar bugs, ou então era o computador que estava a ficar velho também. Inês, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que estava a ser desenvolvido de uma forma independente, aí por fãs, uma versão 2.0 deste Battle for Middle-earth 2. Eu não sei se já saiu, mas estava a ser desenvolvido, sim. O meu primo que já entrou aqui no podcast, ele também é um fã deste universo e mandou-me esse artigo. Depois no final posso se calhar deixar aí o link, mas acho que está a ser desenvolvido esse jogo. Grande jogo, adorava Battle for Middle-earth. E depois, o que é que me suscitou curiosidade para os livros? No Battle for Middle-earth nós tínhamos personagens, lugares que não apareciam nos filmes. E eu será que isto foi criado para o jogo? Ou será que existe mesmo? E aí, pedi aos meus pais, quero começar a ler O Senhor dos Anéis, porque para mim não havia Hobbit, não havia, era só O Senhor dos Anéis. E eu ainda ontem contei isto no Instagram, lá num story que eu fiz. Eu lembro-me de estar naquela parte em que o Aragorn e os Hobbits estão a chegar à Mão Sul, ao Weathertop, e o Tolkien começa a falar de uns homens antigos do Oeste, de uma luta contra a Angmar, que o reino foi despedaçado, dividido. E eu assim, isto deve ser só tipo paninho de fundo para a história, né? E na altura nós não tínhamos internet como temos hoje em dia, tínhamos aquelas penas da TMN, lembram-se? Mal sabíamos nós que havia um background. Sim. Eu apontava tudo
Eu apontava tudo numa folha e depois ligava à internet para ires ver naquele tempo limitado para não banda larga. esgotares o plafond. Yeah. E então, vocês estão a ver, eu ia para a Wikipédia, pronto, que uma pessoa não sabia que a Wikipédia é o que é, pronto. E eu lembro de clicar num link, tipo, hiperligação, link, e nunca mais acabava. Eu assim, Este mundo é Que é imenso, isto? foi o que tu pensaste. Uma explosão este de mundo é cabeça, imenso. começaste a descobrir E eu sobre assim, Tolkien, rever os livros todos que havia. Não, Uau! esquece. E a partir daí foi ladeira abaixo. E aquilo que a Terra-média tem, que para mim faz a diferença com muitos outros universos, que é a solidez histórica e a tridimensionalidade. Nada é apenas um background. A Terra-média é tridimensional. A Terra-média é porque viva, é quase como se fosse um personagem. A Terra-média é o personagem mais importante do legendário, né? E isso fez-me ficar, então eu vou ter aqui livros para ler para o resto da vida. E mal sabia eu que, olha, eu comecei a ler, acho que foi em 2010, 2009, por volta disso. E a partir daí, pronto, olha, é o que é até agora. E é uma depois chega os história filmes do que Hobbit, se lê, relê, começa-se Não, a e tu conhecer, quando- descobre-se cada vez mais. Se já nos Exato, e filmes tu é quando assim, não vais é? Quanto ler- mais nos livros, até é uma informação riquíssima e que nós ficamos mesmo absorvidos naquele universo. E tu quando vais ler há sempre coisas novas. Nós agora no Tolkien Talk estamos a fazer a leitura coletiva, fizemos do Hobbit, agora estamos a fazer do Senhor dos Anéis, todas as terças-feiras fazemos uma live por cada capítulo. E eu agora a fazer esta leitura coletiva ao vivo, nós lemos a cada um por si, depois vamos debater o capítulo, Ok. né? Tu quando estás a falar sobre outras pessoas, sobre aquele capítulo em questão, aquela frase, tu descobres coisas que parece que nunca tinhas lido. E é cada essa, pessoa tem a para sua mim há própria sempre- interpretação. Exato. Tendo em conta as suas E para mim há experiências, sempre aquilo coisas que novas. consegue exteriorizar em relação àquilo que lê. É mesmo um Exatamente. livro, é completo. Eu e o João, pronto, nós gostamos muito desta saga desde miúdos e o que nós falamos Vocês também muitas... conheceram com os filmes, né? Conhecemos com os filmes, sim. Conhecemos Yeah. com os filmes. Eu lembro-me de... Eu tinha pai 5 ou 6 anos. Nós somos os dois de 2000. Nascemos em 2000. E eu lembro-me de o meu pai estava a ver o Regresso do Rei em casa. E ele estava a ver no escritório porque o meu irmão, ele era tipo... Tinha 2 anos, então ele estava a dormir no braço dele e o meu pai estava a ver os Senhor dos Anéis. E eu lembro-me de espreitar para o escritório dele e de ver o Smeagol na altura, né, a pegar no anel dentro do lago. Lembro-me de ver isso. Mas não vi o filme. Vi um trecho ali através da porta, o meu pai estava a ver e depois saí e pronto. E passou um tempo e aquilo ficou-me sempre a remoer na cabeça e aí fui ver os filmes, o meu pai tinha os filmes todos. E lembro-me que a primeira vez que vi foi no Natal e na altura os filmes davam na SIC. E eu vi só o Regresso do Rei primeiro, vi o último. E, Começaste pelo fim. imagina ver um filme na SIC com todas as publicidades da SIC que dava no meio do filme, um filme de 3 horas, e tal. E eu ali e os meus primos, João, muda de canal, não sei o quê. Eu, não vais mudar nada. isto é demasiado bom. E a minha tia, estás a ver, eu disse que era fixe, não sei, a minha tia também gosta muito de cinema e esse tipo de coisas, pronto. E foi assim que eu descobri, pronto. Foi através disso e depois um amigo meu tinha os jogos na PlayStation. Eu joguei o Duas Torres na PlayStation, era muito bacana porque os atores também davam vozes e era ali uma cena por completo. E depois o terceiro tinha uma modalidade que tu davas para mudar entre as personagens. Eu acho que era espetacular. O da PS2 era espetacular, o terceiro jogo. E eu jogava com os meus amigos e os meus amigos nem sequer viam o Senhor dos Anéis, mas eles gostavam de jogar o jogo comigo, portanto acabou por ser uma relação diferente. Mas sim, foi a partir daí e também contei uma história, acho que contei ao António esta história. Uma vez estava numa feira do livro e tinha lá os livros do Senhor dos Anéis e o senhor, eu tinha 9, 10 anos, não sei o quê, e eu disse-lhe, não, eu vou ler o Senhor dos Anéis. E ele, tu não vais conseguir ler o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é muito difícil para tu leres, não sei o quê. E eu, mas eu já vi os filmes, eu vou perceber, não sei o quê. E ele, não vais perceber nada do Senhor dos Anéis. E então é assim, não vou dizer que percebi tudo, mas é uma história, há para seguir. Eu li os livros mais tarde em inglês. O primeiro livro que li mesmo foi o Hobbit e na altura foi a minha mãe que fotocopiou o livro na escola para eu poder ler.
E eu li Uau! o livro fotocopiado. Eu ainda tenho a versão fotocopiada do livro e tenho a Então, tu versão... vais ter que guardar isso para o resto da tua comprada. vida. Tipo. Sim, eu tenho ainda. E essa tive a oportunidade de ler ainda antes de sair os filmes do Hobbit. Os filmes. Que foi depois uma experiência bacana voltar a ver essa trilogia, mas já sabendo o que é que vai acontecer e que personagens é que estão na história, etc. Pronto, foi um bocadinho assim que eu comecei a gostar de Tolkien e até agora. Tentei ler o Silmarillion já 3 vezes. Cada vez que tento, avanço mais um bocado do que tentava antes. É um processo. Mas não é por não gostar do livro, é por isso simplesmente acho que o livro é praticamente uma bíblia, por assim dizer, da Terra-média. E eu sinto dificuldade às vezes a entrar na narrativa, porque às vezes, era o que eu estava a dizer ao António, às vezes o Silmarillion tem tipo 5 páginas que são espetaculares, em que está a acontecer tipo uma data de coisas super interessantes e depois cai numa descrição sobre a água que vai pelo riacho, não sei o quê. Mas aí E nada contra. beleza. E nada contra, mas eu não consigo. Então, olha, nós talvez em março, quando acabarmos o Regresso do Rei, vamos começar o Silmarillion. A gente ainda não sabe se vamos fazer um capítulo por semana, porque o Silmarillion, lá está, é denso, né? Enquanto o Senhor dos Anéis tu tens uma história a acontecer num capítulo de Silmarillion tens 100 anos de história, né? Ou mais. Então nós ainda estamos a pensar como é que vamos dividir. Então, se quiseres, as lives em Portugal são à meia-noite, mas elas ficam gravadas. Então, se quiseres ler um capítulo por semana e depois entrares na live ou depois assistires, assim tens companhia. Se calhar é uma experiência que acaba por ser diferente, também consigo acompanhar o que vocês acham e acaba por ser mais. É uma palavra mais cativante, depois também exato. E o Silmarillion acaba por ser é um livro bastante diferente, porque parece que nós estamos a ler e depois temos que ir à última página ver quem é este gajo. Tu estás sempre a ir ao mapa e à árvore genealógica. Aquilo é muito complicado. Tu já leste o Silmarillion? Eu já li o Silmarillion. Eu já li muitos livros do Tolkien. Eu sou um apaixonado desde criança. Eu comecei... Primeiro fui seduzido pelas batalhas, não é? Eu comecei com a trilogia clássica, fui seduzido pelas batalhas, comecei a gostar de cinema por causa de Senhor dos Anéis, via com o meu primo e depois entrei também para a literatura e mais ou menos quando os filmes do Hobbit começam a estrear, eu pirava, aquilo era o filme da minha vida, isto ia ser a melhor experiência que eu ia ter, e então comecei a comprar os livros todos do Tolkien, li o Hobbit primeiro. Pronto, ia ser a estreia. Eu já queria ir com a história toda aqui na cabeça para ver como é que seria a transposição para a tela. Mas Inês, eu quando digo que era uma febre, eu via os bastidores. O Peter Jackson lançava uma temática, eu já estava ali a acompanhar, já fazia notícias, falava com muitos amigos na altura nos fóruns do Facebook. E depois li realmente muitos livros. O meu favorito é Os Filhos de Húrin, acho que é um livro espetacular do Tolkien. E pronto, esta foi também, é um bocadinho a minha história, é de ser seduzido pelo Senhor dos Anéis através das batalhas, mas depois de perceber que existe um outro corpo que está nas temáticas, e acho que é o mais importante desta história, e que acaba por ser, e como a minha mãe também me diz muitas vezes, parece que há sempre uma coisa diferente sempre que eu vejo estes filmes, porque realmente é tudo muito completo. E era o que eu dizia no início do podcast: se o filme é completo, então a história dos livros é muito mais completa, e não importa quantas reedições se faça, vai sempre haver coisas para nós descodificarmos, para desbloquearmos e também para espalharmos para as outras pessoas, porque lá está, é uma história intemporal de um grande gênio e de um grande autor que é o Tolkien, e nós gostamos mesmo muito. E os temas que são abordados no Senhor dos Anéis são sempre atuais, né? É verdade. E como tu disseste, Os Filhos de Húrin é o meu favorito dos 3 grandes contos, sem dúvida. Eu gosto assim dessa sofrência, sabes? Tipo tragédia. A parte trágica da história. Por isso, João, lê o Silmarillion para chegar aos Filhos de Húrin. Porque é desgraça atrás de desgraça. Mas os Filhos de Húrin têm ali uma narrativa um bocadinho, é mais composta. O Silmarillion é ali pedaços, não é da história, em várias eras. Os Filhos de Húrin concentra-se mesmo numa épocazinha e vais acompanhando aquela história trágica de uma família de uma forma espetacular. Exatamente. Extremamente deprimente, diga-se de passagem. O Christopher... Deprimente a favor. Porque imagina, o Christopher Tolkien, quando o Tolkien morreu em 63, ele tinha, nós gostamos de dizer a brincadeira, né? Rascunhos e notas em todo o lado. O Tolkien pegava numa fatura do pão, tive agora aqui uma ideia, escrevia. De Inglaterra. O Tolkien não dá para comparar os dois génios, né? Tipo... e então o que é que o Christopher fez? Ele pegou naquilo que havia do Silmarillion e é uma manta de retalhos, né? Ele tentou juntar várias versões de várias histórias que batiam certo umas com as outras, apesar de haver algumas incongruências, né? E depois do Silmarillion, né, que foi lançado em 77, tu tens os contos inacabados, né, que ele pensou,
há tanta coisa para publicar do meu pai, Sim. bora, né? Então tu tens os contos inacabados, depois tens os 12 volumes da história da Terra-média, que é Unfinished tudo e Tales. mais alguma exatamente, Unfinished Tales, e depois o History of Middle-earth. E depois Os Filhos de Húrin é um livro como não há igual, que é o Christopher Tolkien conseguiu pegar numa narrativa com início, meio e fim da Primeira Era e criar uma história coesa com isso. Então Sim. é a diferença grande que é o único livro que tu tens assim póstumo de Tolkien do Legendário, porque tanto Beren e Lúthien e a Queda de Gondolin já são as várias versões, tu tens do conto. Mas isso Inês, eu lá até está, diria uma coisa: o Tolkien, o J.R.R. Tolkien, tem muito mérito, mas mérito também tem que ser dado ao seu sucessor, ao seu filho Christopher Tolkien, por ter trazido uma grande obra. Sem ele, tu só conhecias o Hobbit, o Senhor dos Anéis e as Aventuras de Tom Bombadil e o outro livro de música que é o The Road Goes Ever On, que são os únicos livros que foram publicados em vida da Terra-média pelo Tolkien, né? Porque sem ele tu nem conhecias. Portanto, há aqui uma redescoberta do próprio autor através do seu filho, que acaba por ser super poético nesta obra que é da Terra-média. É lindo. A Terra-média é tanto do Tolkien como também do Christopher, sem dúvida. O Christopher para nós é aquele agradecimento. Ainda bem que o teu pai te deixou, e o Tolkien, quando deixou as obras para o filho fazer o que ele quisesse, inclusive é queimar e deitar fora. Tipo, se quiseres fazer isso, deita fora. Ele teve um trabalho de uma vida, né? O Christopher Tolkien editou livros até a Queda de Gondolin saiu em 2018. Ele já era bem velhinho, agora não me lembro a idade que ele tinha na altura, mas ele era bem velhinho e o cão está-se a passar. Então ele dedicou mesmo a vida à Terra-média e então não há como não agradecer. E há muita gente que é ingrata pelo Christopher Tolkien porque mudou o que não devia ter mudado aqui, fez coisas. Como assim seres ingrato? Tu não havia Silmarillion sem Christopher Tolkien, não havia a Segunda Era sem Christopher Tolkien. É verdade. E muitas das histórias que nós conhecemos hoje não as conheceríamos. Portanto, nós fazemos aqui também a nossa sentido de homenagem. Tu só tinhas só tinhas a Terceira Era, né? Então... Ele faleceu com 96 anos. Então ele faleceu em 2020 com 96, portanto em 2018 ele tinha 94. Isso é impressionante. É mesmo impressionante. E há mais. Se nós formos a vida longa, o pai morreu com 81. E se nós formos a fazer a retrospectiva, há mais livros publicados pós o autor do que na própria atualidade, quando ele ainda era vivo. vivo. Ainda vais ser. Nós dizemos a piada que é o Tolkien lança mais livros vivo do que o Martin. O Tolkien lança mais livros morto do que o Martin vivo. Eu acho que a diferença é que o Martin, eu não sei se. Porque o Martin eu acho que não tem filhos. Posso estar aqui enganado, mas eu acho que não tem filhos. Eu não sei quem é que continuaria a história do Martin caso. Espero que não, espero que ele termine as Crónicas de Gelo e Fogo. Pelo menos o quinto livro. Pelo menos, ele ainda tem 2 para escrever. Portanto, ainda não sei como é que vai ser. Espero que ele termine, mas não sei quem é que continuaria. Mas é de facto um primor tu teres tido alguém que pegou na obra e continuou a obra, mas de forma a respeitar o trabalho que o pai fez. Tanto quanto ele podia, né? Porque ele também não tinha tudo lá, mas conseguiu acabar aquilo que lá estava quanto ele conseguia. Mas tu teres um escritor que bebe aquilo que viveu na guerra e criar uma história como ele criou é um dos maiores marcos na escritura de fantasia, e nós vemos até hoje não existiriam Crónicas de Gelo e Fogo, não existiriam várias outras sagas de fantasia. Digo mesmo, porque eu acho que aquilo que o Tolkien acaba por criar é quase um género, pelo menos na minha opinião. Pronto, a fantasia medieval, por exemplo, o Eragon, que é o Ciclo da Herança, acho que é assim que se chamam os livros, foram livros que eu li na minha infância praticamente e não existiam sem o Senhor dos Anéis. Esta distinção entre elfos e anões e os humanos e a própria construção da história, os mapas à frente do livro, as raças e as línguas, tudo o que o Tolkien criava dentro do imaginário dele como vocês estavam a dizer, é extremamente completo. Não há, às vezes quando nós vamos ver um filme baseado em fatos reais, por exemplo, nós aqui no podcast falamos sobre o Napoleão ano passado, parece um tema um bocado fora, mas isto para dizer o quê? Tu às vezes vais ver um filme americano para ver personagens francesas a falarem em inglês, e aquilo que eu acho engraçado é que no universo do Tolkien tu tens os elfos que falam na sua própria língua, tens um dialeto completamente diferente em determinados pontos do mapa, e eu acho que isso
para um espectador que está a ver um universo que não existe, torna o universo às vezes muito mais realista e que nos permite imaginar como seria lá viver. Eu acho que isso é uma obra-prima mesmo, é praticamente uma grande... é impressionante. Tu tens uma fantasia pré e pós-Tolkien, sem dúvida. Não é que tudo o que venha depois do Tolkien seja... porque copiaram, não, né? Mas ele de facto estabeleceu um género, né? Que é a fantasia moderna, é a high fantasy, que tu conheces hoje em dia. E falando sobre livros, ainda agora, este mês de setembro, foi lançado um box de 3 livros, que é o The Collected Poems of J.R.R. Tolkien, coleção de poemas, que tem mais de 70 poemas que nunca foram publicados pelo Tolkien. São 250 por aí, então 70 desses poemas são inéditos, e depois tu tens comentários e notas de um casal tolkienista, que é o Angie Hammond e a Christina Scull, são 2 velhinhos também, que nós já entrevistámos no TT, eles são americanos, que eles fazem também um trabalho incansável com a obra de Tolkien. E saiu este ano, o ano passado saiu The Battle of Maldon, que foi um livro, não é relacionado com a Terra-média. Há 2 anos saiu A Queda de Númenor. Sim. Então ainda sei, claro que há coisas que já não são tão inéditas assim, né? A Queda de Númenor foi o Brian Sibley, que também é tolkienista, né? Que ele fez um compilado de tudo da Segunda Era e publicou num livro. Então aí não há informação inédita, mas eles arranjam sempre forma de ter livros novos. E lá está, a gente também sabe que o dinheiro é que move as coisas, né? Então não sejamos inocentes e pensar que é tudo por... E Inês, e tu tens aqui outra componente, nós para além destes livros temos também livros complementares sobre o autor, que não têm nada a ver com a história, mas são outras pessoas que vêm agregar e dão o seu ponto de vista em relação à história. Eu, por exemplo, eu agora não me recordo, eu tenho aqui um livro verde que é feito por um autor completamente diferente, que fala sobre todos os livros do Tolkien e dá o seu ponto de vista, ou seja, são teorias que são feitas acerca da própria literatura do Tolkien e que acaba por dar aqui, no fundo, não só histórias, e há aqui uma estética do próprio autor que depois é discutida para a prosperidade. Isso é incrível. Tens muito bons tolkienistas. Eu recomendo muito, por exemplo, o John Garth, que ele faz uma abordagem da Segunda Guerra Mundial. Já que falaste na Primeira Guerra Mundial, desculpem, já que falaste na Primeira Guerra Mundial e falaste naquilo que o Tolkien trouxe da guerra e criou, tu tens muitos autores pós-guerra que muitos escreveram poesia, short stories daquilo que eles sofreram na guerra, né? E tu lês aqueles poemas em que tu sentes o sofrimento que eles passaram na guerra, né? Nas trincheiras, foi horrível. O Tolkien não, o Tolkien vem da guerra, ele cria um universo novo, ele cria uma fantasia. E para mim, isso já era ele a ir contra a corrente, né? Tu tens todos os teus amigos e pessoas da tua idade, né, que vêm da guerra e dedicam-se a uma escrita depressiva e negra, né? Consegue resgatar do mal alguma esperança. Exato, e o Tolkien cria o legendário. Então, quão poético isso é, né? É muito poético, Inês. Passando às vezes da literatura para aquilo que são depois as adaptações posteriores. O que é que tu achas tanto dos filmes como da série? Temos agora a adaptação e é interessante porque estava aqui a falar com o António, nós fizemos uma chamada durante a semana e estávamos a falar, não só a série sai este ano, eu quase me esqueci, vamos ter também um filme de animação no final do ano, que é o War of the Rohirrim, né? Esse já produzido também pela Warner, não é? E pelo Peter Jackson, apesar de não ser ele o realizador. E vamos ter posteriormente um filme ou 2 sobre a caçada de Gollum, já não sei quantos é que são, porque o Ian McKellen ou o Orlando Bloom, já não sei quem é que disse que ia ser mais. Estão prometidas mais 2 outras adaptações, se eu não me engano. Portanto, não faço ideia do que é que vem daí, mas nota-se que tanto a Amazon como a Warner estão a tentar tirar partido daquilo que é o universo do Senhor dos Anéis para criar mais filmes, séries e o que for. Portanto, queria te perguntar o que é que tu achas das adaptações. E pronto, para sabermos exatamente. Eu já vi alguns vídeos, às vezes no Tolkien Talk a falar, mas aqui mais para o nosso público, para sabermos o que é que tu achas. Para se ambientar. Então, para mim, a trilogia do Senhor dos Anéis, né, para mim, são os filmes da minha vida, melhores filmes de sempre. Nem há como debater isso, né? E por mais que nós, lá está, quando lemos os livros, conseguimos ver as diferenças e muito do que foi mudado, né? As pessoas têm muito preciosismo com a trilogia do Peter Jackson, como se fosse perfeita e que respeita o Tolkien a todos os sentidos. Não, é uma adaptação, nunca vai ser igual. E as pessoas na altura, muita gente ficou muito ofendida com as mudanças que foram feitas, né? E tu percebes, né? Tipo, imagina, tu tens aquele salto temporal de 17 anos
quando o Bilbo sai do Shire e quando o Frodo sai do Shire, né? E no filme é tipo... Sim, Parece do que nada. se passou mesmo. Por isso imagina as pessoas na altura a verem isso e ficarem... Como assim? Onde é que está o Tom Bombadil? Onde é que estão as colinas dos túmulos, né? Então tu compreendes que na altura tenha sido um choque, né? Eu vi em fóruns, né? Fui assim a conversas antigas em fóruns que as pessoas ficaram chocadas com o beijo da Arwen e do Aragorn na altura. Tipo, como assim eles estão a beijar antes de estarem casados? Tipo, como assim? Mas para mim lá está, que eu vi com outros olhos, né? E para mim são os filmes da minha vida. Eu consigo gostar dos filmes como uma coisa à parte e perfeita e ao mesmo tempo também fazer as devidas críticas. Como tu, né? E como vocês, né? Os dois. Ia dizer tu, João, porque tu é que falaste há bocado no Hobbit, né? Mas como nós depois lemos os livros e fomos ao Hobbit, né? Eu para o Hobbit já fiquei assim um bocado... Mas que foste é para o isto? filme assim ou depois de veres é que ficaste... Eu já fiquei um bocado assim esquisita quando soube que eram 3 filmes. Como Que assim? eram O Hobbit é um suposto livro ser tão 2. pequenino. Iam Exato. ser 2 inicialmente e ia ser o Guilherme Del Toro que ia realizar, que até eu acho que é uma oportunidade perdida, sinceramente. Eu sou sempre a favor de termos coisas novas. Claro que Peter Jackson, nós dizemos que ele teve assim um enlightenment qualquer coisa que ele fez aquela trilogia. É que tu nunca vais ter mais nada no cinema como Gravação foi o Senhor dos Anéis. back-to-back com um orçamento na altura, é um grande orçamento, mas 100, 200 tiveram- milhões para 3 filmes e aquilo é Eles estiveram a na coisa mais épica do Terra-média, cinema. na Nova Zelândia, já não sei quanto tempo foi, mas tiveram lá meses e meses e meses e meses e meses. É algo que não vais ter no mundo do cinema nunca mais. Ainda por cima hoje é tudo muito computação gráfica. E a união né? da própria equipa que se depois que se foi fortalecendo Exato. e transpassa mesmo Tu para as tens os telas. Há 4 uma Hobbits. amizade pura e dura. Aliás, todo o elenco reúne-se anualmente Exato. para estarem juntos. E Tu isso tens os sente-se. 4 Hobbits que estão sempre juntos. Se vocês os seguirem no Instagram, eles estão sempre Dominic, juntos a jantar sim. e em convenções, né? Há um E vídeo muito engraçado do Elijah Wood a desafiar um dos atores que faz acho que é o que faz o Merry, ele a desafiá-lo para uma luta. Então ele está num parque de estacionamento a dizer anda cá, eu vou-te desafiar, e depois é ele no ginásio a treinar, não sei o quê, a puxar Nunca ferro. vi isso. É super, super caricato. E o vi próprio vídeo para o Instagram. Dominic e o Billy Boyd já tiveram um podcast juntos, eles estão sempre estão sempre É o juntos, Friendship aquilo Onion, não é? Eles agora da estão a fazer Friendship uma Onion. série que é Eat the World, em que eles vão a vários lugares do Ok. mundo a experimentar os comidas dois. diferentes. Eles os dois, sim. É como Isso é dois muito- bons isso é muito hobbits, né? fixe. Isso é muito fixe. bom. Então, eu quando fui lá está para o Hobbit e vi tanto filme para um livrinho assim, né? Porque aí eu já tinha lido o Hobbit e estava muito na expectativa do género. O Peter Jackson fez algo perfeito para mim, então não há como falhar. Sim. Pronto, o Hobbit tem os seus problemas. Eu, quanto mais cresço, menos fico chateada com o Hobbit, porque na altura fiquei assim: como assim? Quem é este Peter Jackson que fez isto e que fez o Senhor dos Anéis? Tipo, são pessoas diferentes, só pode. É que, imagina, o Hobbit tinha tudo para dar certo, era um livro pequeno, tu já tinhas o cast, tu já tinhas tudo, tu tens a Terra-média da Nova Zelândia. É que não havia como falhar. E eles decidiram, e isto a gente sabe que são muitas decisões da Warner e do que for, produção. pronto. E pronto, e foi o que foi. Claro que eu já lá está, aprendi a aceitar e o Hobbit e está tudo bem. São bons filmes, e- apenas não. Eu sinto que são bons filmes, apenas não se consolidaram, tendo em conta a Tipo, expectativa. imagina, eu acho chego que o primeiro a sobrevive meio- muito bem e os outros dois Exato. começam a ruir. Tu chegas ao meio do 2 e tu tens aquela parte da cidade do lago em que tens o filho o filho ou o que eu nos filmes confundo sempre os dois. Tu tens o que gosta da Taurel, está ferido, e depois os anões ficam para trás, depois tens lá os filhos do Bard ali, uma confusão. Yeah. E depois vai eles- metade os para o outros dragão, Cidade do né? Lago. E metade vai para o dragão, e depois tu tens eles fazem aquela piscina de ouro derretida em que o smog Essa sai de parte lá. é tudo horrível, é horrível. É horrível. E tu eles fazem aquele snowboard ali, tipo, Eu acho que se torna ainda pior porque tinhas tido uma química tão boa entre o Bilbo e o Smog e depois tens aquele desfecho super apressado, infantil, que não vai de encontro com o realismo que tinha sido apresentado atrás. Estás tipo a ver essa parte assim que é chata. Parece que estamos fica a ver chata, os 7 anões da Branca de Neve, não é? É muito chato. Eu estou a ver aquilo assim. O que é que está a passar? Depois o Alfred, o amigo, aquele compincha o do Alfred, mestre sim, do sim, lago. sim. É a coisa, é horrível. É horrível. Não consigo. Yeah. Não. Parece uma personagem de cartoon.
Eu acho que. Não cabe, não encaixa. A gente sabe que o Hobbit é mais infantil, mas não tem graça, não tem piada, não tem. E depois o romance da Tauriel e do Gilly ou do Gilly é pá, assim, eu gosto da Tauriel, adorei, acho que é uma personagem badass. A mim, ela não me incomoda, tu pões uma mulher e crias um triângulo amoroso com isso. Just because. Tipo, ela podia ser amiga do Legolas, eles podiam ser guerreiros badass, tipo, ok, me puseram um Legolas, tudo bem, tipo, ele estava vivo na altura. E depois lá está, foram camadas em excesso para preencher a história que no fundo não havia. O Gandalf foi lá aos túmulos dos Nazgûl tirados de não sei de onde é que eles tiraram aquilo. Ai, não, a cena de Dol Guldur faz sentido que isso aconteceu ao mesmo tempo, então é bom, tu trazes a Galadriel, trazes o Elrond, pronto, tu tens uma junção entre as duas histórias. Exato, e isso faz sentido, mas tudo o resto. E depois o terceiro filme, quando chega lá os exércitos, tudo muito. E a cor do Hobbit, a cor dos filmes do Hobbit, tu vês que é muito envelheceram muito mal, o CGI está muito saturado, há muito brilhante. Parece que estás num videojogo. Foi desgastado ao longo do tempo, cada vez ficou pior. E nós vamos comparar, a trilogia que tinha sido feita quase 10 anos atrás, os efeitos sustentam-se muito melhor do que atualmente o Hobbit. Até eles tiveram o remaster e está ótimo. É verdade. Então, eu acho que se tu fores ver tanto a trilogia, eu digo original, pronto, a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit, se há uma coisa que para mim as separa bastante é tu teres uma trilogia como a do Senhor dos Anéis, tem tantas ou mais personagens do que aquilo que tens no The Hobbit, porém todas elas sobressaem, todas elas tu ficas com elas na memória, enquanto no Hobbit tens muitas personagens, tens este grupo de 13 anões, penso, e eu só me lembro do nome de pai de 3. Isto pronto, eu li o livro, mas eu só me lembro do nome de 3. Eu acho que o filme não faz um trabalho para que tu te preocupes com todos estes anãos no filme. Esse é um grande problema, porque depois não sustenta uma trilogia. Se fosse só um filme, tudo bem, às vezes não dá para trabalhar um grupo inteiro, mas sendo uma trilogia, cada filme tem 3 horas e eles preferem introduzir personagens como a Tauriel, ou como trazer o Legolas, ou outros núcleos que seriam desnecessários, mas valia desenvolver os anões e ficar ali com uma relação melhor até com o próprio Bilbo, que eu às vezes até acho que, principalmente no terceiro filme, torna-se uma personagem secundária. Sim, ele está só ali. João, e tu reparas uma total desorientação, porque no primeiro filme até havia a tentativa de aproximar estes anões com a própria história do Bilbo, e depois no segundo e no terceiro eles perdem mesmo o norte. Os núcleos são divididos, a história vai de um lado para o outro e não há encaminhamento. O primeiro filme parece muito mais bem estruturadinho em relação aos dois outros. Para mim, a pior parte do terceiro filme, para mim não faz sentido, é do primeiro filme. E o primeiro filme, lá está, eu fiquei satisfeita quando saí do cinema. Tem uma ambiência mais ao nível do Senhor dos Anéis. Até a pegada é mais realista, eu acho. Não, por exemplo, a Floresta das Trevas, Mirkwood, para mim, é uma floresta negra. É cinzenta. Eles andam tipo em plataformas. Andam no segundo filme. Andam assim uns mais altos que os outros, assim em plataformas. Para mim, a Floresta Negra é uma coisa negra em que tu tens um caminho e que tu tens de ser tipo sufocado sem conseguir ver o que está à volta. Devia ser mais negra do que a Fangorn Forest que aparece nos Senhor dos Anéis. E é tudo o contrário. Exato. Não, o Hobbit é muito mais abonecado. Assim, também a própria literatura é mais infantil, percebe-se por esse lado. E o Peter Jackson desculpou-se em certa parte, mas ao mesmo tempo não existe quase como se fosse um nivelamento entre aquilo que é a trilogia original e estes Hobbits. Ficou muito descompensado. Uma parece uma história para adultos, outra uma história para crianças. No primeiro filme, aquilo que me incomoda, que eu acho mais absurdo assim, de cena em si, é quando tu tens tens a perseguição dos orcs e dos wargs, e quando eles vão até Rivendell, eles escondem-se atrás de uma pedra. E do nada, eles estão assim numa espécie de planície, assim, uma zona aberta, cheia de pedras. Depois tem um local secreto que vai dar diretamente a Rivendell. O Radagast com os coelhinhos, que eu até acho engraçado. Tipo, o Radagast é um personagem fixe, porque é que tem que fazê-lo todo Bob Marley, com um cocó de pássaro na cabeça, como se ele fosse burro? Que desrespeito! Não, porquê o coisinho de pássaro aqui? Não. E depois, do nada, eles entram para Rivendell, tipo... Sim. Mas há momentos muito altos no primeiro filme. As charadas do Gollum é uma coisa espetacular. A inovação da tecnologia em relação ao Gollum está espetacular. A apresentação no Shire outra vez, aquilo quando eu vi no cinema, foi um frescor no coração. O início do primeiro... Não, o início dá vontade de chorar, né? Mas, por exemplo, olha, duas cenas que vocês podem comparar.
fuga da Irmandade do Anel em Moria com os goblins, com os orcs. Quando eles são naquelas pontezinhas estreitinhas, tu sabes que aquilo é sim. cinema, né? Tipo, pontes sem corrimões. Corrimões? Rimões. Rimões. Pronto. Tu sabes que aquilo é só para tu te sentires o perigo, né? Sim, Na sim, cena. sim. Mas é credível. Tu sentes que eles podem cair a qualquer momento. Aquela cena em que a escada se parte e tu tens o Frodo e o Aragorn assim, né? Tu estás ali quase sem respirar. No Hobbit, nas Misty Mountains, nas montanhas nebulosas, quando eles estão lá dentro da cidade dos Goblins, Aquilo parece que é empilhado. As coisas caem a todas e ninguém se magoa. aquilo não é credível. Não, tu não é sentes. verdade. Tu estás assim. É verdade. A gente já sabe que vocês vão escapar. Tipo, podem passar isto à frente. Mas eu acho que isso essa a também tem a diferença. ver com o facto de que lá está, tu tens o Bilbo nesse momento, o Bilbo está separado deles, tem a ter conversa com o Gollum, correto? Ele Portanto- depois desmaia e. Ok, Não sei como é que é no portanto, filme, sim. Ele fica Eu para acho trás. sim. que tu tens 3 anões que até então talvez só o Thorin e o Durin, é assim que ele se chama, acho eu? Não, o Thorin Não. e o Balin é o amigo dele. O das Thorin Thorin e o Balin, bandinhas. exatamente, Balin. desculpa, estou a Barba confundir o branca, Durin grande. por causa da série. Yeah. Enfim, o Thorin e o Balin. Eles os dois, eu gosto deles. Os outros todos nessa cena, meu, se eles caíssem, se eles rolassem, se eles fossem para todo lado, Não Olha, quero saber. Yeah. não queres saber. E Enquanto na depois Irmandade tu do só Anel, queres- até Tu lá, preocupas-te com o tu burro queres saber que é de gordinho tudo. e é Sem engraçado. Então. Pois é, é diferente. isso. É isso. E eu compreendo que não seja fácil tu teres 3 anãos com nomes Claro. quase todos iguais. Eu compreendo que seja difícil, mas eles não fizeram um esforço para Não tu fazem criares aquela empatia com eles. distinguir. Exato. Mas Inês, Mas agora, principalmente. só- Diz só força. em tom Diz. provocatório, aqui só para atiçar um bocadinho a fogueira, eu diria que a apresentação do primeiro Hobbit ainda não encontrou o par, ou seja, o que eu quero dizer é, eu ainda não encontrei nesta nova série uma sequência tão épica como a introdução de Erebor, por exemplo. Não, tá épico. Não, o início do Hobbit tá épico. A música, as pessoas na cidade de Dale, né? E depois a cena do papagaio, Sim, o papagaio sim. em forma de Sim. dragão, né? E eu acho que esse senso épico, mesmo o épico, ainda não veio tão à tona na A série. série, E é uma a coisa série que nós podia vamos ser discutir muito daqui a mais bocado. épica do que é, sem dúvida. Às vezes falta ali um bocadinho de tu esperas, por exemplo, no 7º episódio, quando tu tens a cavalgada dos elfos contra os orcs, Exato. né? Aquela cena em que os orcs estão na sombra e os elfos estão na luz e do nada está tipo a Galadriel na jaula e eles param. Meu, tu estás à espera que eles ataquem! Yeah. Não façam isto! Não faças o coito interrompido, parar mesmo Yeah. quando nós. Exato! Tipo, a gente está à espera de uma cavalgada assim épica com os cavalos a pular, mesmo que seja irreal, né? verdade. Tu sabes que há muitas cenas em batalhas de Claro, fantasia claro. e seja o que for, pronto, mas meu, eles a pularem os cavalos ali pelo meio, tipo assim, uma coisa. Não, está ali a Galadriel na jaula, ok, tipo, tá. Eu acho que, falando da série e falando desta nova adaptação, pronto, eu quando a série começou, eu tentei ler o Silmarillion lá pela segunda ou pela terceira vez, não tendo conseguido terminar, vi a primeira temporada. Na altura nós comentámos aqui e foi engraçado e voltou a acontecer este ano. Foi quase uma guerra entre séries de fantasia medieval, porque verdade. nós na primeira temporada foi lançada, penso que Dois- foi antes ou depois, já não lembro, foi antes ou É ali depois um mês, é um mês de House of the diferença. Dragon. Foi E esta- depois, mas ainda houve uma altura em que estavam ainda as duas ao A mesmo cruzar. tempo. É isso. É. E a segunda temporada foi depois da segunda temporada de Casa do Dragão. Exatamente. Portanto, é engraçado nós termos estas séries a andarem de mão dada, e nós ao longo do tempo também cobrirmos as séries aqui no podcast. Eu sinto que nesta segunda temporada houve uma evolução naquilo que eu acho que é o argumento da série. Acho que há mais núcleos com os quais eu tive vontade de acompanhar, em especial aquilo que foi o Anatar ou o Sauron. Acho muito cativante a história dele a criar os anéis com o Celebrimbor e em especial como ele manipula. Eu acho que o ator é muito, muito bom, e acho que ele consegue carregar as cenas com muita força. Eu acho que por outro lado, aquilo que é mais inconsistente no meu gosto da série é, eu acho que apesar do argumento ser melhor nesta temporada, os meus episódios preferidos da série continuam a estar na primeira. Eu acho que a série ainda não conseguiu arranjar
Porque lá está, é assim, eu quero e faço cinema e estudei cinema e eu venho de uma perspectiva às vezes quando eu vejo um projeto que é muito visual, e obviamente eu não ponho o visual à frente da história, porque eu acho que a história acaba por carregar, e as personagens e as performances acabam às vezes por carregar mais um filme ou uma série do que propriamente os visuais. Mas eu acho que nós tendo sido apresentados a uma Terra-média do Peter Jackson que tinha uma linguagem visual muito própria, e chegando aqui a uma série que é uma linguagem visual diferente, ainda espalhafatosa em muitas coisas, num bom sentido, mas diferente, acaba por ser um bocadinho um choque inicial. E eles ali na primeira temporada, nos 2 primeiros episódios, trouxeram um realizador que eu gosto muito, que é o J.A. Bayona. E ele introduziu a série muito bem, mesmo os próprios núcleos que eu hoje em dia não gosto, que eu por exemplo não gosto genuinamente do núcleo dos Halflings na série, não por causa dos atores, nada, não, por isso simplesmente acho fraco o núcleo, pronto. Efetivamente, eu acho que a condução visual desses 2 primeiros episódios é espetacular e a condução narrativa também. Tipo, eu acho a introdução à Galadriel com a morte do irmão, a jornada dela é toda muito boa, e aquela cena no final que ela faz a decisão de não ir para Valinor e cair fora do barco, pá, é muito, muito fixe. Tipo, a música sobe, esses momentos épicos que nós estávamos a falar que a série às vezes não tem, eu acho que vou ser honesto, acho que esse é um deles, e acho que na primeira temporada, a batalha da primeira temporada, por exemplo, continua a ser a minha batalha preferida da série, aquela que culmina na criação de Mordor. Porque aquilo começa com os orcs a lutarem contra os humanos, eles quase a perderem, depois vêm os elfos no resgate, depois vêm os humanos, depois eles estão prestes a ganhar, mas não, porque Mordor é construído ali no final, e aquilo foi espetacular, com os pedregulhos ali a cair no fundo. Eu na altura até... O meu gosto pela série estava a cair depois do 2º episódio, mas depois com esse episódio eu lembro-me que mandei mensagem ao António e disse: Fogo, António, mano, tipo, este episódio é final, esta série vai além. Esta série vai além. E tipo, sinto que lá está, nesta 2ª temporada tivemos núcleos mais interessantes, até o próprio núcleo de... Desculpa, no menor. Muita gente não gosta, eu gosto muito. Eu acho que é muito fixe. É uma telenovela, mas é uma telenovela muito, muito fixe. Mesmo a nível de manipulação de religião e manipulação da palavra, acho muito interessante. Mas pronto, acho que de resto eu senti uma falta mesmo da própria jornada da Galadriel, que é muito forte na primeira temporada, que acho que é um bocadinho deixada de lado. Estava a comentar com o António antes de começarmos a falar contigo. Então ela na primeira temporada está sempre movida pela morte do irmão, e nesta temporada o irmão nem sequer é mencionado, tanto quanto eu me lembro. Nem sequer é mencionado. Portanto, acho bastante estranho uma coisa tão presente na fundação daquilo que é a personagem da Galadriel na série ser uma coisa que é quase posta de lado nesta temporada. Depois também achei que personagens como o Elrond, que eu gostei muito na primeira temporada, nesta temporada também se calhar não tiveram tanto espaço como tinham na primeira. Pronto, acho que a série tem tantos núcleos e às vezes não conseguem encontrá-los de forma coesa. Tu às vezes passas um episódio inteiro com o Sauron, mas não vês a Galadriel. Depois passas um episódio inteiro com a Galadriel e o Elrond e aquela comitiva de elfos, mas não vês os anões. E acho que isso torna o ritmo da série às vezes um bocadinho moroso. Percebes o que quero dizer? Não dizendo que não gostei de várias coisas, porque acho que é uma série que de forma geral de facto melhorou na 2ª temporada. Mas por outro lado também acho, e acho que a nível de episódios, tipo a série, tirando ali os 2 primeiros episódios que não me estavam a cativar muito esta temporada, eu acho que desde o 3º episódio eu gostei bastante da série. Eu não estava a gostar, eu acho o 2º episódio, eu disse ao António, disse ao António, eu nem sei se quero comentar Anéis do Poder nesta temporada, porque tipo, o primeiro episódio, a cena de abertura é brutal, a cena de abertura é incrível. Nossa! Mas tipo, a partir daí foi tipo ladainha abaixo. E depois o 2º episódio foi ainda pior. Aquela cena que o Gandalf, né? o mágico faz o tornado e os Halflings vão disparados para o ar. E eu António, esquece isto perdeu-me para mim. Ainda eles vão disparados, eu já sei que eles não morreram. Mas minha Nossa Senhora, quer dizer, isto em qualquer outra altura, eu sei que é fantasia, tudo bem. Mas há um certo realismo na trilogia de filmes que eu estava habituado, e eu acho que este choque na série
faz-me alguma confusão, mas tudo o que tem a ver com o Sauron eu adorei. Passando a palavra para vós, que eu já estou a falar há bué da tempo. Ok, então eu fui apanhando assim várias coisas assim para comentar. Então, fazendo só um resumo da primeira temporada, eu senti isso que tu sentiste. Juan Bayona, 2 primeiros episódios, entregou de cinema numa série. E sente-se muita diferença. Diferença disparada. Ainda por cima, eu vi no cinema em IMAX os 2 primeiros episódios. Então, tipo, eu lembro de estar a ver com o César e nós acabámos assim. Ok, é diferente, outro patamar, outro nível, João. Yeah. E depois, tu tens o terceiro da primeira temporada, que é em Númenor, e eu também gostei, porque ok, temos Númenor pela primeira vez no ecrã. Sim. Que para mim Númenor, apesar de ter alguns problemas visualmente, a série toda visualmente é fantástica. Isso ninguém tira. Para mim é a série mais bonita, por tudo é que a produção nesse quesito não falhou num ponto que eu depois posso comentar, que é a falta de figurantes na primeira temporada, que melhorou muito na segunda, que é, tu na primeira temporada tu tens cenários grandes, e depois os planos são muito fechadinhos. E tu aqui nesta temporada tu já viste uma melhora nisso. Planos intermédios, tu vês eles a caminharem daqui para aqui. E já tens mais, tipo em Eregion, em Númenor já vês assim mais. E tens muitas referências das panorâmicas que são clássicas no próprio filme do Peter Jackson, não é? As 360 com a paisagem dá outro escopo. Exatamente. E então tu tens Númenor, o terceiro episódio, que para mim foi, oh meu Deus, banda sonora. Para mim a coisa irretocável na série, que é 10/10, sem nenhum defeito, é a banda sonora do Bear McCreary. Tipo, épica. Eu ouço. Como ouço a dos filmes do Peter Jackson, é perfeita para mim. O Howard Shore compõe a intro da série também. Exato, exatamente. Cena de abertura. Que para mim também é ao início pensei que estava à espera de algo mais épico, mas depois quando tu percebes a magia por trás da intro, né, como ela é feita, né, a música cria as cenas, né, na abertura, eu acho muito bonito. É espetacular. A música da intro é fenomenal. Não, é muito boa. Depois tu tens terceiro, quarto e quinto episódio pelo Wayne Sharip, né, pelo realizador Wayne Sharip, e depois o quarto e o quinto episódio para mim são a pior da temporada, porque eles podiam ser só um episódio. A Galadriel em Númenor, que para mim nem faz sentido, mas pronto, é o que é. Aquele vai, não vai, não e é muito vai, clichê, que vamos parece embora. Que é o Hobbit, ela está presa e depois já não está. É quase como se fosse aquela cena o Hobbit dela... e os anões que foram presos e depois conseguem escapar. Não. É chato, aquela é chato. cena em que ela vai buscar o Halbrand e mete os guardas na jaula. É muito estranho. Porque a gente já percebeu que ela é badass, não é necessário estas coisas assim. Aquela parte em que ela está também no Númenor a ensinar a lutar, né? Como é que se mata um orco. Sim. Toda a gente contra ela, tipo, já percebemos que ela é forte. Não é preciso isto. Já percebemos que ela é badass, então está tudo bem. Depois o sexto episódio foi a Charlotte Branson, né, que realizou, incrível. E depois tu tens o sétimo, que também é dela, não é? E depois o oitavo é o Wayne Sharip que volta, né? Acho que é assim. Por acaso não te sei dizer quem que realizou. Não tenho aqui os apontamentos, mas nós acreditamos na palavra da Inês, a especialista aqui. O último foi o Wayne Sharip. E lá está, o sétimo já foi aquela coisa assim mais pronto, ok, o aftermath, né? Tipo, exato. E depois tu tens o oitavo episódio em que tudo acontece. Que três anéis élficos que deviam ser os últimos, do nada ali, tipo... Como assim? O que é isto? Eu gostei da cena da revelação do Sauron, porque lá está, eu acho que para a série funciona, e é uma coisa que eu tive que aprender com a série, que é... eu gosto da série, tipo, é um facto, eu não vou dizer que o Tolkien revira-se no túmulo, não. Há coisas que eu faria diferente, muitas. Há coisas que me incomodam, sim, muitas também. Mas lá está, eu gosto de estar na Terra-média, eu gosto de ligar a televisão e sentir-me na Terra-média. E é bom, porque a série faz comentar, olha, no livro é assim. Sim. Então bora comparar com o livro. Eu gosto da discussão que a série gera com aquilo que podia ser, ou melhor ou pior. E para mim a cena do... Pronto, como eu estava a dizer, uma coisa que eu tive que aprender é a série é algo à parte. Nós chamamos que é uma fanfic, né? Porque tu tens elementos do legendário, sejam eles lugares, personagens, e é criada uma narrativa própria. Porque eles mudaram o pouco que tu tinhas da Segunda Era. Sim. Posso fazer-te uma pergunta, Inês? Só por curiosidade. Podes-me fazer uma pergunta? Estavas a dizer... não, só por interromper. Estavas a dizer que, por exemplo, estavas a dizer agora
ligar a televisão e sentires que estás na Terra-média. E a pergunta que eu queria fazer era do género: eu às vezes quando vejo a série sinto que o figurino não tanto, mas a maquilhagem que é composta nos atores parece muito atual, percebes? E brilha, e o verniz, É tudo muito e polido, falta aquela é muito sujeira. polido. E eu sinto que às vezes A produção não é demasiado consigo vistosa e entrar, não tem aquele ponto percebes? de Quer realismo. dizer, mas eu queria te perguntar às vezes o que é que tu achas sobre isso. Por exemplo, Tipo, a Ariana, a filha do Ar-Pharazôn, tem muita make-up naquela cara. exato. Vê-se. Exato. Não, Por acaso, eu no acho- Númenor é uma boa relação, porque eu e o João, especialmente na primeira temporada, nós sentimos que a produção de Númenor ficou muito, muito a dever, porque lá está, nós víamos que aquela cidade era incrível, mas quando nós entrávamos por dentro dos corredores, aquilo Exato. parecia Isso foi um problema que para era mim. tudo feito Como de assim tu plástico. tens Como é que tu tens uma cidade absurda, a capital de Númenor, Armanelos, né? E tu tens um exército que vai por travessinhas. É. Não, tu tinhas de ter uma praça, uma avenida grande, né? A gente também vê pela série que aquilo é tudo ali Sim. numa nas encostas daqueles Sim, colinas, nos vá. montes, e depois tens a água, Exato. tens o rio, tens. Mas eu queria o exército a passar, quando eles vão para a Terra-média, né, para lutar contra os orcs e ajudar os Homens do Sul, eles a passarem numa avenida, assim, numa Yeah. praça grande. Não, eles vão por ruelas. E lá está, esse foi, como eu comentei há bocado, uma é um dos descrita. problemas da série para mim, que é onde é que está o interior da cidade. Onde é que estão as pessoas de Númenor, né? Uma coisa que eu e o João discutíamos muitas vezes e que nós falámos mesmo há bocadinho é precisamente esse cenário, que é do ponto de vista de nós estarmos longe da ação, tudo nos parece maravilhoso, mas quando nós entramos Pois é. lá, não existe uma química, parece que o cenário não entra na ação das próprias personagens, ou seja, o cenário quando aparece distante, lindo, magnífico, quando entramos na dinâmica da história, parece que aquilo fica tudo muito encolhido, muito estreito, e é uma produção de 500 milhões, a série mais Exato. cara da história da televisão e quase do cinema. Isto é uma mega produção cinematográfica. Yeah. E depois falta aí essa mudança de chave. Mas eu acho que isso foi uma coisa que melhorou na segunda temporada. Por exemplo, estava a falar aquela cena dos fiéis, aquele mini templo onde eles estavam a fazer a homenagem. Sim. Tu já sentiste uma relação entre os personagens e o lugar em si, né? Acho que não é só um cenário montado. Então eu acho que na segunda temporada isso melhorou muito, sim, sem dúvida. É assim, eu, ao contrário do que tu disseste, João, para mim a segunda temporada preferi mais cenas da segunda do que da primeira, sem dúvida. Porque o mal da primeira era, tu acabavas alguns episódios e não ficavas com aquela, o que é que vai ânsia de acontecer a querer mais. seguir? A segunda para mim foi quase sempre isso, em quase todos os episódios. Meu Deus, preciso de ver mais. E eu adorei os dois primeiros. Como assim, João? Tu disseste que... Não. Aquela acho que cena- melhora, mas acho que melhora, percebes? pronto, acho que então a é bom, temporada então é cresce. bom. Acho que Então a é temporada cresce, acho que o último episódio não é tão bom como o penúltimo. Mas acho mas não acho que seja um mau episódio, não é isso que quero dizer. Acho que não é tão bom quanto o anterior. Porque eu acho que a construção dos anéis, assim que termina a construção dos anéis dos homens, parece que o arco da temporada termina também. Acho que depois aquela batalha final do Sauron, eu tenho uma coisa a dizer que é muito engraçada, é muito caricata. A minha namorada adora Senhor dos Anéis. E ela joga Battle for the Middle Earth ainda, um dos meus melhores amigos de cá também joga, e eles jogam os dois. Resultado, ela não gosta da série de todo. Tipo, eu gosto, mas ela não gosta. E eu defendia várias coisas, ela não gostava, e eu disse assim: olha, vou ver a segunda temporada, se quiseres vês, pronto. Se não quiseres, tranquilo. Só que é assim, a gente vive juntos, então aquilo que eu vejo ela acaba por ver por tabela. Exato. Mesmo que ela esteja no computador, ela acaba por ver também. E ela vai apanhando as coisas. Vai dar aquela E escapadinha quando do olho. foi essa cena do Sauron a Natar a lutar contra a Galadriel e ela a falar com ele, ela disse assim: mano, parece que ela está a dizer-lhe que ele precisa de terapia. Está a mandá-lo para a terapia, basicamente. E depois, outra coisa que eu queria comentar, e isso foi um ponto de... Eu devo ter chateado o António com esta ladainha para aí todas as semanas. Mano, então, na primeira temporada, uma das coisas mais fixes do trailer da primeira temporada era o Balrog, que aparecia lá naquele shot final do trailer e aparecia lá ele todo contente ali e não sei o quê. Desde a primeira temporada ele de facto aparece, mas é só esse plano e depois é lá quando o Gil-galad está a contar uma história perto da árvore, vês ali aí um plano, mas não é bem uma cena, é mais uma e vais imagem atrás das flashback, belezas
das cavernas e tens um vislumbrezinho. Sim. Só que nesta segunda temporada eu tinha a noção que talvez fosse aparecer o Balrog, porque já tínhamos aquela construção e aquele gancho deixado desde a primeira temporada, não é? E a própria temporada no arco dos anãos vai montando esse suspense de que existe algo na caverna e está sempre a remoer. Só que eu achei, e isto não tem tanto a ver com a série, tem mais a ver com o marketing da série, já desde a primeira temporada e a criação de expectativa. Portanto, estou mais a julgar isto do que a série em si. Eu achei muito estranho tu mostrares um Balrog num trailer para depois só teres uma cena no final da segunda temporada. É que nem foi no final da primeira, foi no final da segunda temporada. Não é que a cena não esteja bem inserida no episódio em si. É espetacular, é poesia em movimento e é um dos pontos altos. Porém, imagina, tu esperares 2-3 anos para veres uma cena que demora 2 minutos, isso ficou aqui tipo meio mal atravessado. A cena é muito boa, só que é pequena, pronto, eu queria mais, percebes? Porque estava à espera desde aquele primeiro trailer. Literalmente, eu estava a ver em casa de um amigo meu quando saiu a primeira temporada e na altura a minha namorada aí sim viu a temporada como deve ser. E nós, todos os episódios era tipo, quando é que vai aparecer o Balrog? A partir da metade da temporada, porque era tipo, ok, ele deve aparecer agora. Nunca aparecia. Chegou a segunda temporada, estava tipo, António, mano, o Balrog nunca aparece, o Balrog nunca mais aparece. Não é porque a série precisa que ele apareça. Mas é porque o marketing deixou... E a expectativa foi tanta que tu já isso. querias ver o Balrog, ou pelo menos uma sequência completa da ação, e introduziste tantas expectativas que aquilo depois acabou por não se concretizar. Mas eu acho que esta segunda temporada vinha também com... É complicado, porque nós na primeira temporada tivemos um hate descomensurado em relação à temporada e vinha aqui com um espírito difícil, que era cativar aqueles que tinham sido, pronto, que tinham despejado na série, não é? Manter aqueles que gostaram e cativar aqueles que estavam mais céticos. Eu acho que a temporada acaba por funcionar mais ou menos nesse aspecto. Eu acho que quem gostou continua a gostar. Muitos dos que ficaram reticentes continuaram a acompanhar e gostaram, mas quem não gostou continua a não gostar, a destruir a série e pronto, haters assumidos. E eu acho que a série até fez muitos desenvolvimentos a nível das dinâmicas. Eu acho, por exemplo, que muda muito a chave, que nós na primeira temporada acompanhávamos os atos de forma isolada. O núcleo de Númenor não se interligava com o outro núcleo, o núcleo dos elfos era o núcleo dos elfos, o núcleo dos anões era o núcleo dos anões. Aqui eles mudam a chave, eles trazem-nos toda esta manipulação do Sauron com o Celebrimbor e a partir daí eles interligam com todas as outras tramas, ou seja, a corrupção que vem dentro daquele de Eregion, não é? É depois perceptível e reverberável para o resto das tramas. Por exemplo, nós ali, quando entramos na trama dos anões, vemos que aqueles anéis acabam por espalhar esta corrupção, ou seja, é o alastrado do mal que no primeiro prólogo desta temporada acabamos por ver que é o Sauron, quando é ali esfaqueado pelos orcs, o sangue derrama-se, mas ele fica filtrado, ele infiltra-se pelo solo e é quase como se estivesse a propagar a podridão pelo resto da Terra-média. E eu acho que essa pegada mudou aqui um bocadinho a chave. Ou seja, eu senti que era muito mais estruturada esta temporada em termos narrativos, porque havia aqui uma coesão e pelo menos sempre que eu via um núcleo, no momento a seguir havia uma relação. Por exemplo, temos muitas vezes, estamos na escuridão a acompanhar a mente do Sauron, depois passamos para a luz, por exemplo, para os elfos. E eu acho que esse contrabalanceamento foi muito bem empregado e senti mais emoção. Perdemos aquela parte do mistério também, que é uma coisa interessante, porque que é o Sauron, será o Halbrand, será que é o estranho? Aqui não, aqui nós já sabemos que é o Sauron, então vamos lá ver como é que o Sauron conseguiu de facto manipular e como é que estes anéis se traduzem na realidade, porque nós no prólogo da trilogia clássica tínhamos a ideia, pronto, foram concebidos, mas como é que eles foram corrompidos? E eu acho que esse transfer ficou mais vivo, ficou mais realista e acho que a incorporação foi muito fixe, porque o mal não chega de uma só vez, não é? O mal vai se entrincheirando pelas pessoas e muitas vezes o mal vem do bem, que é o bem que começa a ficar corrompido e são as próprias pessoas que ao início, pronto, por exemplo, os elfos que acabam por se corromper eles próprios e não através do Sauron, não é? Não é uma coisa direta. E a série tem uma coisa que os filmes, eu pelo menos acho que não têm da mesma forma. Eu acho que a violência na série ela é feita de uma forma um bocadinho crua. E não estou a dizer isto, e não estou a dizer que isto seja um ponto negativo, eu acho que até é bastante forte de uma forma positiva. Tens ali uma cena quando o Sauron está praticamente a torturar o Celebrimbor
pá, ele dá-lhe cada flechada e o gajo fica ali com umas flechas empaladas no corpo, e eu acho que isso é bastante forte. O sétimo episódio até é bastante violento. Tipo, que não é propriamente... O Senhor dos Anéis, a trilogia, tem apontamentos que de facto são violentos. Eu lembro-me em especial da transformação do Gollum no Regresso do Rei. Eu acho que vai ali a buscar aquilo que são apontamentos um bocadinho do cinema de terror. Mas eu acho que esta série, quando ela precisa ser violenta, ela entrega. E eu acho que isso é um ponto que dá uma certa maturidade às vezes que é necessária à história, em especial nesta construção do Joey, eu Anatar. não sei se tu viste o comentário do Marcel Hessel, que é do Omelete, não sei se tu conheces, Inês, mas o Marcel Hessel sim. faz ali um transfer que eu acho extraordinário, que é, nós quando tínhamos a trilogia do Peter Jackson estávamos a passar por um momento mediático muito impactante que foi o 11 de setembro, não é? Em que se via o mundo quase como uma forma dual. Eram os grupos extremistas, não é? E depois tínhamos a parte boa, que eram os americanos. E o que é que eu quero dizer com isto? Que na trilogia original a luta é vista quase como se fosse algo triunfal. A guerra é bonita porque estamos a derrotar o mal. Aqui neste Senhor dos Anéis não é bem isso que acontece. A luta é quase como se fosse um pesar. Tantas coisas que nós passamos hoje, tantas guerras que há aqui um peso, há aqui um luto. Nós não ganhamos uma batalha e ficamos felizes. Não, nós ganhamos a batalha porque teve que ser. E não há aqui uma coisa de um espírito assim mais positivo. Não, a guerra não traz nada positivo. Guerra gera guerra, ódio gera ódio. E eu acho que esta conversão para os tempos atuais, pronto, as obras refletem um bocadinho os seus tempos, e eu acho que é isso que eu pelo menos depreendi, e gostei muito dessa observação do Wessel, e acho que foi feliz. É uma observação muito feliz. E aí e dá para ver bem que nem tudo é preto e nem tudo é branco, ou seja, dentro dos elfos, dentro dos anãos, tu vais ter corrupção, e mesmo que seja o Sauron, né, que neste caso aqui ele embrenhou-se no meio dos elfos e criou os anéis de poder, ele estava lá no meio deles porque eles tinham sede de poder. Sim. Os elfos quando ficaram na Terra-média na segunda era, né, quando eles tiveram a opção de ir para Valinor, né, e muitos dos Noldor, eles quiseram ficar lá porque queriam ser senhores de si próprios, mas eles queriam ao mesmo tempo, com os 3 anéis élficos, né, curar a Terra-média. Eles queriam o melhor de dois mundos, ficar na Terra-média, mas com eles queriam transformar a Terra-média numa segunda Valinor. Com curar tudo, como tu tens aqueles safe havens, né, que é Rivendell, Lórien, né, os portos cinzentos são pequenas zonas, e tu vês isso nos livros, né, quando a Irmandade passa em Lothlórien, né, eles perdem completamente noção do tempo. Mesmo em Rivendell, eles parecem que estão num mundo à parte, né? Ou seja, o que queres dizer os elfos quase têm uma visão comprimida daquilo que é a realidade. Ou seja, a única beleza será curar e não conseguem perceber outras realidades. É mais ou menos isso que estás a dizer. Ou estou a interpretar mal? Não é uma má interpretação. É só eles queriam aquilo que teriam em Valinor, que era a perfeição. E depois tu tens muito isso na série, que é que o Círdan diz: a perfeição não existe só em Valinor. Eles queriam a beleza, eles queriam que a Terra-média não estivesse diz que é imaculada. possível. Exatamente. Assim como o Celebrimbor, o próprio Anatar promete-lhe: não vais ser o herdeiro, não é, do Fëanor, tu vais ser o Senhor dos Anéis, vais ser o maior ferreiro. E é essa ambição de querer traduzir a beleza máxima que depois acaba por a sede do poder, né? O Celebrimbor, ele sempre viveu na sombra do Fëanor, né? Que criou as Silmarils, né? E então tu tens alguém que te vem ensinar a ser melhor, né? Alguém todo bonitinho e com papinhos bonitos, né? Eles caíram na conversa do Sauron porque eles quiseram, né? A gente sabe que o Sauron é poderoso, né? E a diferença do Morgoth, né? Do primeiro Senhor do Escuro, o Sauron superou o primeiro Senhor do Escuro por causa disso, porque ele prestava atenção aos outros e fazia com que os outros agissem à sua forma. E o Morgoth, ele queria só destruir, né? Sim. O Sauron não, o Sauron é cunning, né? É astucioso. E tenta perceber para depois elaborar um plano mais eficaz. É verdade. É muito bem colocado. E lá está, um dos problemas da série, né, e que também melhorou na segunda temporada, foi isso dos núcleos. Tu tens núcleos a mais na série. Os Harfoots, né, os Hobbits, os proto-Hobbits, né, com o estranho. Eu até gostei dos Harfoots, eu até gosto da forma como foram feitos, e mesmo que ninguém pedisse Hobbits, né, lá está, eles querem dar aos fãs aquilo que já tivemos. Eu acho que eles trouxeram os Harfoots para dar ali um alívio à história e trazer ali também um senso de nostalgia com os próprios Hobbits, mas
mas que nesta segunda temporada, pelo menos a mim, pareceu muito desfasada a história. Por exemplo, o estranho, não, o Gandalf, acho que está muito bem. A descoberta que ele tem com o Tom Bombadil, acho que é uma exploração O Tom Bombadil eu achei fantástica. genial, O Tom Bombadil, lá está. O Senhor dos Anéis é muito difícil de adaptar porque é uma história de temas. E o Tom Bombadil é aqui quase como se fosse um personagem antinarrativa. Com o tempo não se Sem move, dúvida. ele está aqui desde a Gênese e ele é quase como se fosse aquele personagem O enigmático, anel filosófico. não tem qualquer poder sobre ele, né? E ele ali nem tem uma. Pronto, não tem uma perspectiva de mover a história para a frente ou de mover a história para trás. Ele está lá só porque está. E é uma mais ou menos etapa isso que ele tenta apenas. transmitir ao Gandalf. Aquele senso de Gandalf, tu não precisas de conhecer a tua missão, tu conheces a ti próprio para depois conseguires saber o que é a Terra-média e então seguir Sem o teu dúvida. coração. E a grande missão do Gandalf depois torna-se a amizade e mover-se em prol da amizade Com e os preservar hobbits, aquilo que a Terra-média tem de belo. E eu acho que essa eu- parte é muito fixe. Isso é bem feito na série. Eu só acho que às vezes a jornada do Grand Elf ou Gandalf é muito dirigida por momentos de revelação. Olhem, este é o momento que ele encontrou o seu bastão. staff. Este é o momento que ele encontrou o seu nome. Quando, desde o fim da primeira Tu já temporada, sabes. deixa de haver dúvidas de quem ele é. Querem continuar Ele aquele mistério diz Mystery ali Box uma frase, de uma forma desnecessária. já não lembro qual é a frase, mas há uma frase que ele diz a uma É das do Harfoots cheiro do nariz. que é A Nori? A pronto, Poppy? sim. A E Nori, ele diz essa frase e nós já sabemos, porque a frase é dita pelo Gandalf e tipo, tá, E é dos Dá filmes para a frase, né? É dos livros, é dos filmes. É. pronto, Isso. ou seja, acaba por ser aqui uma temporada que, ok, ele encontra um propósito, eu isso acho interessante e acho as conversas que ele tem com o Tom Bombadil muito boas e gostei do Tom Bombadil, que é um personagem que muitas vezes as pessoas dizem é muito difícil de adaptar, vai ficar muito como dizem os brasileiros, cafona. Cafona. mas ficou fixe, tipo, Eu ficou acho que bem era um mesmo quando senso ele canta. enigmático espetacular. Eu gostei mesmo Sim, muito. não, Acho que é um eu dos pontos adorei. altos da temporada, mas lá está. Nessa mesma trama tens um dos pontos altos e um dos pontos baixos. Por exemplo, a trama do Sauron acho que está ali completamente conflitante. Não vai ser o Sauron. Pronto, então é um mago negro, ok, mas é que Mas sim, concordo. a própria caracterização daquele personagem a mim, aquilo parece um gajo tirado de um filme de terror de 1980. Exato. É tipo, tu tens o Não sei se e o João lá tem a está, mesma opinião. toda a gente É diz tipo um o Mad Tom Max, Bombadil. basicamente. É como se estivesse a ver um filme, ainda por cima é no deserto. Eu achei esse plot do mago negro com aquele Muito Sand estranho. People do Star Wars, uma mistura de Mad Max com Dune com Star Wars, tipo, é isso tudo menos mesmo, é isso Terra-média. mesmo. E tipo, imagina, A série um dos desencontra-se problemas da aí. série, um dos problemas da série para mim é plot twists e mystery boxes. Ninguém quer. A gente sabe que faz parte do cinema de hoje em dia, mas isso não há muito na Terra-média. Ninguém. A partir do momento em que tu começas a dar as pistas, que é o Gandalf, para mim, eu fui daquelas que sempre acreditou que ia ser um mago azul. Eu admito, eu dizia dos que dois não, magos eles estão a azuis. enganar-nos, vai ser um dos magos azuis. E no fim, o meu namorado que só viu os filmes, eu nunca leu, ele sempre me disse: Inês, é o Gandalf. E É o quando ele Gandalf, disse no fim, no nome, ele assim: como é que tu não acreditaste? Eu assim: eu não queria era acreditar. Porque, mas lá está, é como estavas a dizer: o Grand Elf, Sim, Porque eu já aquelas tive- frases muito soltas, não é? Para clichê. É aquela para parte reverberar. Aquela do- relação ao filme do Han Solo que é qual é que é o teu nome? O teu nome é Han e Han. vais viajar a solo. Solo, Han É Solo, muito, Han. muito caricato, É clichê, estás a ver? Exato, muito e aquela forçado. parte em que o Tom Bombadil diz aquela frase do temos que fazer tudo, o que o tempo nos é dado, tipo, para quê? Era. Mas eu aí sinto que o texto tem ali um apontamento um bocado diferente. Porque lá está, o personagem é bem desenvolvido. Eu acho que aquele mago negro está ali completamente descontextualizado da história. Mas Pelo é menos eu isso. senti isso. Depois tu tens esse plot do mago e do Sand People que. O que é que diferença é que vês Não, na é série? muito esquisito. Zero. E sabes o que é que vai acontecer? É que depois na próxima temporada, ou daqui a 2 temporadas, tu vais ter. Os anéis dos homens vão ter que ser entregues, né? E tu achas. E há anéis que vão para o leste, né? Vais ter. O único Nazgûl que tem nome é o Camel, né? Que é o Lustense. Então. Algum desses anéis ou alguns anéis vão parar àquele povo. Sim. Mas tu vais esperar 2 anos para depois os showrunners dizerem: olhem, vê, este povo tinha um propósito, mas não deixem. É isso que me irrita na série. Inês, estes nós temos mystery aqui boxes. um debate muito longo na fornalha, porque nós adoramos séries, que é, as séries estão a sofrer muito com isso, da preparação. Há um excesso de preparação, demoram 2 anos, 3 anos a sair, É. e depois o hype esmorece, a própria credibilidade da série vai para água abaixo,
e nós acabamos por não gostar tanto da série e de não acompanhar este trajeto, Exato. quase como se fosse antigamente, porque Guerra dos Tronos saía todos os anos, da Bear é uma série que sai todos os anos e que nós adoramos, e lá está, House of the Dragon e Senhor dos Anéis estão a perder um bocado este fio à meada, querem trazer uma produção gigantesca e depois 2 em 2 anos, 3 em 3 anos há um o problema é que imagina, é a espera, e eu entendo que é uma grande produção e que demora a ser feito, obviamente estamos a falar de batalhas grandes, estamos a falar de coisas desse género, mas a verdade é que em 7 temporadas, e eu até achava que entre a 6ª e a 7ª temporada de Game of Thrones tinham tido ali um intermédio de um ano, mas não, foram 7 temporadas com um nível de produção incrível, e acontece agora que não é só Lord of the Rings, é a própria House of the Dragon e Stranger Things, há 3 anos que saiu a 4ª temporada. Né? Yeah. Ou seja, há aqui e tudo bem que houve strikes e houve pandemia, e eu entendo isso, mas por outro lado acaba por se perder aquilo que na minha opinião era o mais fixe nas séries, que é o facto de que toda a gente vê a série porque sai naquele dia e acabou. Exatamente. Hoje em dia nós temos uma série como O Senhor dos Anéis a sair na Amazon Prime. Eu vi o primeiro episódio, vi quando saiu, mas os outros 3 ou 4 eu vi em maratona. Tipo, eu esperei até ao 4º ou 5º episódio e sentei-me no sofá e vi-os todos seguidos. Não porque, imagina, não é propriamente uma prática minha. Eu, por exemplo, agora está a sair o Pinguim e eu tenho visto semanalmente e estou a adorar. Mas eu sinto que a conversa é diferente. Eu nunca levei spoiler de Rings of Power. Enquanto que antigamente, se eu não visse o Guerra dos Tronos na hora, sim. ele levava spoiler. Sem Ainda dúvida. por cima depois, a partir da 6ª temporada, quando eles avançaram dos livros, e já não era real. Nós começamos a desenvolver desenvolver é diferente. Eu acho Porque que perde-se a conversa e a revisualização. Porque eu estava a dizer à minha namorada do género, eu com Game of Thrones, às vezes até aquelas personagens que eu não me importava para nada, eu lembrava-me do nome delas, porque as teorias que haviam na internet e depois as pessoas a falar sobre isto e aquilo. Enquanto que numa série como Casa do Dragão ou Rings of Power, aquilo que eu sinto é, eu vejo, posso estar a gostar, mas aquelas tramas mais pequenas, eu esqueço-me quando começa a temporada. Tanto que é a única séries assim, são as únicas séries que eu vejo o Previously, porque eu acho que o Previously é um pseudo-spoiler, portanto eu normalmente passo à frente. É sempre um pseudo-spoiler. Mas eu tenho saudades disso, porque eu acho que a discussão perde-se e depois a série não tem que igualar o cinema. São formatos diferentes. Eu sinto que existe há uma transformação. Série uma agora transformação é cinema, das séries e cinema agora parece mais televisão. no nível de um filme. De ficarmos em casa para ver um espetáculo. Obviamente que eu adoro ver cenas do género, mas acho que está tudo muito uniformizado. Eu acho que Game of Thrones trouxe algo que eu acho que nós nunca mais vamos experienciar. Porquê? Porque tu tinhas o episódio de CNN no canal da HBO às 2 da manhã e tu não tinhas o streaming, então se tu não visse às 2 da manhã, vias depois pirateado, né? Mas eu lembro-me de acordar às 2 da manhã para ver, porque tu ias para. É assim, eu apanho spoilers de Rings of Power porque metade das contas que aparece eu sigo logo no Twitter. É Senhor dos Anéis. Claro. Tipo, eu só sei metade ou mais. É Tolkienistas e páginas de fãs, então tipo, o meu feed é só Senhor dos Anéis e Tolkien. Mas eu lembro-me que Game of Thrones era isso. Tu às 2 da manhã acordavas para ir ver o episódio no canal da HBO, né? E se tu não visses, tu entravas na internet Tinhas de ligar a minuto a conexão da seguir. internet. Exato. E hoje em dia não, como tu tens o streaming, não és obrigado a ver àquela hora. E muita gente, como já está habituada àquelas séries que saem todas de uma vez, às vezes espera para depois ver. E a questão dos 2 anos também faz com que percas aquele. Esmorece o hype. Eu lembro-me que houve uma temporada de Game of Thrones que demorou 2 anos e nós ficámos passados na altura. Acho que foi da sexta para a última. Eu achava que era a 7ª, mas depois ontem estava um rapaz a fazer este ponto que nós estamos a fazer no Twitter. E vi lá e eu, não, afinal saíram 7. Como é que saíram 7 temporadas de Guerra dos Tronos anualmente e hoje em dia, sendo que obviamente a primeira temporada de Guerra dos Tronos não tem o valor de produção de Rings of Power, não, mas a quarta tem. A quarta, a quinta e a sexta eu acho que têm, pessoalmente. E nós mesmo a nível histórico estamos a passar por uma transformação. Nós atualmente temos 8 episódios por temporada. Quando as grandes séries começaram a ser oficializadas, começaram em 14, 12, passaram para 10. Então, e quando tu tinhas agora estamos aquelas séries de 20 episódios, tinhas aquelas episódios cada vez maiores. Mas também eu compreendo que eu queria séries maiores. Eu queria que o Rings of Power tivesse 10 episódios, acho que era perfeitinho, mas
tu também tens que perceber que hoje em dia, lá está, são tempos diferentes. Tu antigamente tu tinhas uma ou Verdade. duas séries e tinhas que ver na TV àquela hora certa. Hoje em dia tu tens tudo a qualquer hora, então as pessoas facilmente podem perder o interesse só assim e é tudo no momento, é tudo para agora, então coisas curtinhas. Yeah. E lá está, por isso é que eu acho que Inês, aquilo mas que nós... tu repara, cada episódio de Rings of Power tem no mínimo 1 hora. Quando não tem isso 1 hora para e mim é meia. ótimo. Para mim é ótimo. Eu Eu- quero... Eu não me Para mim- importava Eu sou- nada de eu- estreitar imagina. para os 40, 50 minutos e subdividir para 10 episódios. Porque alonga-se mais Eu o sou- tema. As também- tramas podem coincidir de Yeah. outra forma. Dá para jogar a nível narrativo os episódios de uma forma mais, acho que é mais esclarecida. Dá-te outras. E eu Outras concordo, componentes. porque imagina, tu às vezes estás a ver um episódio de 1 hora e 10 minutos e estás só focado na trama de um dos núcleos ou de 2 núcleos, ficas tanto tempo sem ver os outros núcleos, a trama em si começa-se a tornar às vezes. Depende do teu interesse naquele núcleo em específico também, percebes? Mas eu sinto que ao ver a série, se eu tivesse um episódio de 40 minutos, a série. O que as séries tinham antigamente era as pausas para os intervalos, Yeah. que já eram conjugadas dentro do próprio episódio. E os argumentistas eles tinham que pensar em como é que nós vamos manter as pessoas engajadas, sendo que no minuto 10 vamos ter que cortar para o intervalo. As pessoas não vão poder mudar de canal, porque nós queremos manter a nossa audiência. Portanto, Exato. o que é que vai deixar as pessoas engajadas? As séries de hoje em dia já não têm que se preocupar com isso com o streaming, porque já não há publicidade. Ou seja, o episódio todo deixa o cliffhanger só para o final. Ou seja, tu estás ali num build-up e não Mas é. tens nunca aquele momento aos 10 minutos que diz assim, man, o que é que vai acontecer a seguir? Estás a ver? Tens em alguns episódios, pronto, obviamente também estou a generalizar demais, mas é mais moroso do que era antigamente. E depois se o episódio tiver 1 hora e tal, aí então, lá está, aqueles 2 primeiros episódios para mim não me cativaram tanto. Não, eu gosto de mas- episódios grandes, mas pronto. não, isso para mim, pronto, lá está, cada um É uma vê as coisas opinião. de forma diferente. Mas, por exemplo, imagina, a Mandalorian demorou 2 anos, 3 anos a para a terceira temporada. Mas tu os tens episódios episódios de de 40 Mandalorian têm 20 minutos, minutos. Aparece É lá no isso, catálogo, tem meu. 40, Isso também é tem muito 20 mau, minutos. tem que ser Isto é um meio de 20 termo, também minutos. não pode ser 20 minutos. Então tu esperas 2 anos e tens episódios de meia hora. É E nem ridículo. Estás sequer a foi a brincar. grande coisa essa temporada. Não. Foi, a Infelizmente. temporada para mim, a terceira, de facto, desiludiu. Inês, nós A segunda começámos a foi cobrir muito- Mandalorian desde o início, ficámos entusiasmados Ok. com a primeira temporada, a Eu segunda também, eu gostámos também. e depois a terceira foi. Yeah. Yeah. Mas... Nós na altura até gostámos, mas acho que com o tempo foi passando e, Foi piorando um não, bocadinho. não achamos tanta piada. Olhem, malta, para dar um tema de conclusão, queria que vocês os dois deixassem. Primeiro queria dizer 2 coisas e perguntar à Inês qual é a tua nota de 0 a 10 para esta Ok. temporada de Rings of Power e depois queria que, assim de forma solta, fizesse um pequeno ranking entre os 7 projetos, acho, de adaptações da Terra-média. Sendo a trilogia do Peter Jackson, do Hobbit, e diga estas 2 temporadas. Se tu viste as animações, também podes colocar as Mas se eu animações. tivesse de dar uma nota a esta temporada, eu vou dar um 8. Eu fiquei muito... Lá está. Tu tiveste uma primeira temporada tipo, queria mais e então tu pensas, não vai dar para melhorar, né? Se uma coisa já foi assim, mais ou menos, mas eu fiquei muito surpreendida, ao contrário de ti, João. Os 2 primeiros episódios deixaram-me assim. O final do segundo episódio, a cena do Anatar com... Não. A aparição de 10. Jesus Yeah, Cristo. Yeah. Eu dei 10 a esse episódio. O João assim, o meu namorado assim para mim, tu já deste 10 no segundo episódio e eu, epá, para mim Tô conquistado. não vai, já estou. A cena dos anéis élficos quando eles Yeah, dividem yeah. os anéis, né? O Essa parte Círdan, é a brutal. Galadriel e o É Gil-galad. fixe. Não, até a primeira cena do Sauron, né? Ele, aquela gosma, o Venom, que não faz muito sentido porque um Maia, né? O Sauron sendo um Maia, ele, se o pé do corpo, ele deveria ficar com o espírito à solta. Exatamente. Mas Mas eles eu quiseram percebo fazer para ali efeito uma referência visual, com o regresso do rei, com a parte do Gollum, quiseram dar ali um... E eu percebo que para a cena visual da Para uma série em audiência. si, e de como tu explicaste, né, que o mal embrulhasse a Terra-média, olha, isso foi uma das cenas que essa cena do prólogo do primeiro episódio da segunda temporada podia ter sido o início do último episódio da primeira temporada, porque lá está, tu tiveste esses 2 anos de nós a criticar a cena Galadriel e Sauron na jangada, ridículo, sim. como assim o Sauron está ali, que coisa parva, né? E tu que consegues sem ver o sentido. início dos acontecimentos todos. E agora tu, ok, faz sentido, mas porquê é que eles não puseram isto no final da temporada? É verdade. Para mim tinha resultado melhor. Mas eu gostei, adorei. Para mim o episódio mais Ok. fraquinho foi o 3.
Porque lá está, tens aqueles núcleos tipo Southlanders e Isildur que tipo, ninguém O quis Arondir. muito saber o Arondir, que andou muito perdido. O que é que aconteceu? O Arondir, para mim, foi dos melhores personagens da primeira temporada. Há uma clara Agora intenção andava assim- de relegar algumas tramas. Com aquela Para mulher, os Sérgio. com aquela Mas empresa isso- amorosa que posso estar enganado, mas ela morre fora da ecrã Bronwyn. ou morre na primeira Ela- temporada? Eu não me lembro. É Bronwyn, não é? Ou... Não, ela não morre, a atriz é que decidiu sair deixar de mas- atuar. Isso é um tema para outro decidiu podcast. deixar- Essa Yeah. cena de nós não podermos fazer recast só porque tivemos uma atriz e as pessoas gostaram da atriz na outra parte, tipo, Nós tivemos Mas o recast do imagina- Adar. o Adar foi recast, Adar mas foi ela não recast, dava mas para fazer I mean, recast, é que- tipo... E muito bom recast. Mas João, quem é que queria saber da Bronwyn? Não, pá, não sei. Eu O João queria, gosto da pelos vistos, o João atriz, eu queria. acho que a personagem não era má, sinceramente. Eu até acho interessante. É tipo, não era má, eu até gostei da relação. Tipo, tu tens aí um tema tolkieniano que é o amor cortês entre a Bronwyn e o Arondir. Aí, ó, puto, é que não dá. Não, o puto não dá, mas o Não, puto também o não dá menino nesta é o temporada. tipo, O puto não. também é chato. Então quer dizer, o gajo vai lá Não. ter com os eu vou-lhes chamar selvagens para falta de melhor nome. Vai lá ter com os selvagens para ir buscar o cavalo do Isildur e depois vai lá para estar a ir embora com eles, meu. Ele é um... É super É, Exato. muito esquisito. estranho, muito estranho. Não, ele é zero, Mal ninguém escrito quer saber. também. Menino Theo, tipo, mas eu acho que ele vai ser o rei dos mortos. Ou aquele rei da Feira dos Interessante. Mortos. O quê? Ajuda depois No o- Regresso do Rei? Eu tô- Cresceu, é- ou ele ele vai, cresceu. ou vai ser o Nazgûl, mas eu acho que ele, para ser Nazgûl, não sei, mas ele vai ter um papel importante. Também Porque acho eu sim. acho que para teres alguém tão chato a aparecer constantemente que ninguém pediu, é porque ele vai ser alguma coisa. Não, eu e acho que o- vai ser um e daqueles. esse próprio Rei dos "Uau, Mortos fez uma viram promessa a desde-" Isildur, portanto há ali qualquer relação. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. O Isildur vai voltar depois para Númenor, no final, quando Númenor temos a queda, né? Ele vai pedir ao menino Theo: Menino Theo, olha, anda a ajudar. Ele assim: Não, acho que não. Eu acho que vai ser. E seria interessante, mas lá está. Eu fiz muitas teorias para a primeira temporada. Nenhuma delas acabou por fazer sentido. E então eu deixei de fazer teorias para a série. Deixei só. Eles têm as cenas deles, tipo. Um querem palpite. fazer o que eles- Foste emocional e não foste racional, porque as teorias, se fosses racional, batiam todas certas. Eu tinha tanta teoria, sei lá. Por exemplo, a cena do Balrog, como tu tinhas comentado há bocado. O Balrog, tipo, lá está. Para que é que está um Balrog na segunda temporada? Na segunda era a fazer ali nada. O Balrog desperta na terceira era. Eu compreendo E tu isso. pensas, ok, Eu tipo, vai compreendo isso. haver Lá está. desgraça. Mas é isso, é como tu disseste, tanta coisa. Mas é assim, com a troca de realizadores na segunda temporada, eu vi que muitas coisas tentaram. Eles mudaram alguma. O cerne da série mudou um pouquinho de assim. Desvio. E. Eles fazem uma Os cães dos Não te vizinhos. preocupes, a gente trata do assunto. Eles fazem uma compressão das timelines também. Eles fazem uma Eu compressão das timelines. achei isso que foi bom. Mas é isso, eu fiquei satisfeita com esta segunda temporada. Espero que. É assim, um dos pontos principais que fez esta temporada ser brilhante foi Celebrimbor versus Anatar. Por mais que eu ao início não tenha gostado do cast de Celebrimbor, né? Porque, a mim, um senhor idoso, mas eu agora percebo, tu tens um elfo que viveu grande parte da sua vida a tentar ser melhor e nunca conseguiu. Então tu tens aquele. Tu sentes a amargura e agora está-me a faltar a palavra, como é que se diz? Frustração Inveja, de não quase, conseguires ser frustração. melhor. Yeah. E agora tu já não tens o Celebrimbor na terceira temporada, né? Infelizmente eu chorei, né? Porque eu sou time Fëanor, então todos os Fëanorianos para mim têm um carinho muito especial. Eu gosto muito deles, então adorei ver o Celebrimbor no ecrã. E eu tenho medo na terceira temporada de já não o termos a ele, e ele carregou grande parte da série às costas com o Anatar. O Sauron nós vamos ter, e o Charlie Vickers, ele é um ator brilhante e está incrível. Então, no final, a revelação do Rivendell também gostei muito, então vamos ver a Acaba com construção do um Rivendell. sentimento de esperança, não é? Exatamente. Então, é assim, estou esperançosa, por isso acho que vai ser. Que vai surpreender. Esperemos que sim, né? Então. Eu gostei, pronto, estou satisfeita. Agora vou rever tudo, né? A primeira e a segunda temporada, tudo seguidinha. Para ver se a primeira assim faz mais sentido também. Para ver se há uma Yeah. coerência. Verdade. António, qual é a tua conclusão Vou dar um para a segunda temporada? Vou dar um 7,5 a esta temporada. Eu acho que
É uma temporada que é bem mais dinâmica que a primeira. Acho que não tem a potência dos 2 primeiros episódios da primeira temporada também, mas ainda assim é muito mais equilibrada. Há muitos poucos baixos comparados com os da primeira temporada e há muitos mais altos. Gosto Exato. muito da penetração do Sauron e aquela ilusão que se cria à volta de toda esta história do Celebrimbor. Torna-se tudo muito mais perceptível, tudo muito mais visível, e acho que é uma boa história complementar, ainda que possa ser às vezes um bocado de divagação a mais em termos de não estar completamente instituído no lore. Acho que é uma bela criação, há cenas muito poéticas e eu acho que traduzem também aquilo que é o texto do Tolkien, que trazem aqui temáticas. Eu acho que se discute temáticas nesta série e não se discute só a Sim. realidade. E acho que isso é muito Exatamente. importante e, portanto, um 7,5 é uma boa série. Acho que está muito longe de todas as pragas que rogam. É uma série muito divertida, boa e um 7,5 acho que é uma nota justa. E só antes de concluirmos, só para reforçar isso que tu disseste aqui, a série pode falhar em muitos aspectos do canon, da cronologia, muito anacrónica, mas os temas tolkienianos estão lá. É. A luta do bem contra o mal, o assedio pelo poder, o amor cortês que nós tínhamos com o Bronwyn e o Arondir, a união dos povos, a beleza, a cura, a arte, né, dos elfos, que é A beleza, e a curar, né? a O respeito pela ganância, natureza, a forma como as essências se desenvolvem nas próprias instituições e nos corpos humanos. Exatamente. A Então, própria isso forma aí, como a sem condição dúvida. humana floresce em termos de relações. Eu acho que essa parte é espetacular. Então isso aí, tipo, eu acho que está muito bem construído na série, e é isso que acaba por sustentá-la também, né? Quando as outras coisas falham. Isso e a banda sonora, que lá está, mais uma vez, é 10-10. E o Bear McCreary salva Tudo bem. muitas cenas com música. Então, Eu estava a falar sobre a música com o António antes. Eu lembrei-me agora porque eu não estava a lembrar de vários temas da série, mas o tema da Galadriel é fixe. É o tema muito da bom. Galadriel é fixe. o dos Anãos Eu também, sei. Casa de uma é brutal. Não olhem para mim como uma má ovelha. Eu vou dar a minha nota para a série a um 6 Ok. em 10. Mas tipo, para mim 6 é uma boa nota. Eu Ok. acho que é uma série que evoluiu a nível de argumento e bastante. Mas acho que se retirarmos ali o núcleo do Anatório e do Celebrimbor, todos os núcleos e o núcleo de Númenor também funcionou bastante bem. Eu acho que todos os núcleos fora Númenor, Anatar e Sauron, pá, não falaram comigo. Eu acho que a série tem um problema de ter demasiados núcleos com os quais eu me consiga relacionar a nível emocional. Importar-te Eu com sinto eles, que se estas outras personagens morrerem, eu não me importo, percebes? E eu acho que numa série em que as personagens estão em perigo várias vezes, é importante que eu também me sinta preocupado com elas. E o Celebrimbor, a morte dele é impactante. Não só falei há bocado da violência, mas a relação que eles próprios constroem entre o Sauron e o Celebrimbor é muito interessante, muito cativante. E depois na cidade de Númenor é uma trama que muita gente não gosta, pelo menos naquilo que eu leio online. Eu adorei a cena da rainha a ser... nós nem falámos, mas a cena da rainha a ir dentro d'água e a ser... E João, aí é a parte mais épica da dada história. como O destino honrada. é que a história do Senhor dos Anéis envolve-se no destino, não é? O destino é maior do que os próprios personagens. Sim, Ou sim. seja, A providência aquela sentença divina. sentenciada pelo próprio destino e não pela vontade das pessoas. Yeah. Exato, mas imagina, lá está, eu acho que a série, mesmo aí, foi um bocadinho... foi confusa no começo, porque quando tu tens ali a chegada da águia no primeiro episódio, ou no segundo, já não sei quando é que ela chega, mas tens ali a chegada na águia no terceiro episódio. Eu, ao ver aquilo, quando a águia chega, eu sinto que ela está a chegar para ela e não para ele. Mas é Miriam. para ela. Ou seja, É para ela. eu compreendo, só que eu acho que a condução da série e a forma como eles montam os personagens nessa cena Aquela manipulação é um bocado deixa-te tosca. com o do bichinho Farazón. na cabeça. Deixa-te com o bichinho na cabeça de será que o Farazón foi escolhido ou será que ele está só a manipular? Mas ele percebes? está a manipular, É, aí é manipular. que é. Pronto. Obviamente, mas eu acho interessante esse aspecto em Númenor, achei muito bem feito. Só acho que lá está, pronto, o resto da temporada com os outros núcleos não me cativa tanto e infelizmente os outros núcleos tomam bastante espaço. Sim. É só isso, eu gostava muito de ter visto muito mais da Galadriel, que eu acho que a atriz é muito boa e acho que ela na primeira temporada tem uma presença muito mais forte, apesar de várias tramas serem de facto um bocadinho adolescentes, como nós discutimos. Mas acho que a atriz é muito fixe, eu gosto dela e gostava de ter visto mais, mas eu acho que ela na terceira temporada vai ter mais espaço, ou sim. pelo menos parece-me, é mais E intuição. tu vês que ela está a crescer. Está a amadurecer. Ela a acaba com uma amadurecer, dama, né? a dama branca. Sim, concordo. Exato. Tu vais. Sim.
E acho bonito tu veres isso, né? A evolução da personagem, né? Porque agora ela não foi, ela viveu 8.000 anos, ela não foi sempre igual, né? Então. E é um final muito mais esperançoso do que o final da primeira temporada, porque há a reconstituição de Rivendell, finalmente. Temos o Durin que vê o seu pai falecido, mas há a coroação do novo rei. O Gandalf finalmente se encontra como um ser e tem a sua missão. Portanto, acaba por haver aqui um rejuvenescimento, não é, da história, e que as pessoas partem todas do zero e recomeçar. É importante recomeçar porque a Terra-média está a ir para uma guerra. Portanto, tem que haver um bom alento para as tropas continuarem. Foi um final muito mais feliz, exatamente, sim. Tirando Númenor, tu sabes que Claro. vai tudo para o coitado, tipo. Vai estar tudo errado, mas pronto. Inês, só uma última pergunta. A nível de hierarquia, como é que distribuis os filmes e as obras do universo cinematográfico? Então, eu ponho os filmes em primeiro lugar, né? O Senhor dos Anéis, e depois isto pode ser polémico para algumas pessoas, mas eu vou pôr a série à frente do Hobbit. Porquê? Porque o Hobbit tinha muito mais chances de dar certo do que a série. E não deu. Então, eu como adaptação cinematográfica e de série, o Hobbit tinha tudo para dar certo e não deu. Eles tinham o material, tinham tudo lá. Então é isso que vai equilibrar a minha nota. Então ponho Senhor dos Anéis, Rings of Power, Hobbit e depois os outros filmezinhos que pronto, eles são o que são. Não há como comparar, mas tiveram a importância que tiveram naquela época, que foram a porta de entrada para a Terra-média para muitas pessoas daquela altura, né? E lá está, acho que são bom para tu veres enquanto elementos que fazem parte desta adaptação, né? E não seres criticar se o filme é bom ou é mau. Era aquilo que havia na época, então há que ver. Lá está, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio e ver o bom que as coisas podem trazer, né? E lá está, o Peter Jackson inspirou-se em muitas cenas do Senhor dos Anéis, da animação, sem dar crédito, né? Aquela cena dos hobbits debaixo da árvorezinha, né? Do Nazgûl, isso é igual ao filme de animação. Mas sim, é essa então a minha classificação e a vossa. Muito bem, muito bem. Aqui ficam as despedidas de mais um episódio da Fornalha. Desta vez fizemos a cobertura ao mundo. Mas não vais deixar a Inês aí com dúvidas, tá? Diz aí o teu ranking também. Pronto, então é para fazer. Então, a mim é claramente Senhor dos Anéis em primeiro. Se eu fizer por hierarquia, Duas Torres, Regresso do Rei. Duas Torres, Regresso do Rei, Irmandade do Anel, depois os Hobbits. As Duas Torres é o teu favorito? Eu gosto muito da versão estendida. A minha não é que eu menos gosto, isto é difícil dizer, mas acho que é o filme mais complicado de realizar, mas é um filme que eu adoro. Eu acho que teve muita cena a mais ali parada de Arwen com Aragorn e Faramir duvidoso. Mas é perfeito na mesma, são os três perfeitos, então só um tiquinho a menos. Depois eu meti aos Hobbits, Jornada Inesperada, Desolação de Smaug, meti a Batalha de 5 Exércitos e agora a série da Prime. E tu, João? Bem, eu meti a Regresso do Rei, mas meti a versão de cinema e adicionava apenas, se pudesse, a morte do Saruman. É a única cena que eu acho que precisa de lá estar. Porque é completamente estúpido não ter essa cena no filme. Exatamente. Apesar de tudo, acho que a nível de ritmo e edição, eu nunca tinha visto a de cinema. Eu cresci com a expandida, que era a que o meu pai tinha. Nunca tinha visto a de cinema. Quando eu vi a de cinema e vi o ritmo que aquele filme tem, eu disse, ui, credo. E sim, já percebo porque é que este filme ganhou tipo uma... E já era perfeito para mim antes, mas eu quando mostrei, e eu vou-te explicar porque é que... 11, clean sheet. Eu estou a ficar sem bateria, mas eu quero-te explicar porque é que eu fiquei com esta cena comigo. Eu digo que o Regresso do Rei é praticamente o meu filme preferido, é entre esse e o Whiplash, pronto. De qualquer das formas... Eu cresci com a versão estendida e só quando mostrei a versão estendida a um dos meus melhores amigos, quando eu tinha 20 anos, numa maratona em que vimos os 3 filmes seguidos, é que eu comecei a perceber o quão longo o filme é, e se calhar é porque vi os filmes seguidos e eu estava a ficar cansado. E depois no Natal, nesse mesmo ano, porque aquilo ficou-me na cabeça o ano todo, tipo, não, isto não é impossível eu ter gostado menos de um dos meus filmes preferidos. E vi a versão teatral, eu disse, não, tipo, são 3 horas que vão assim, tipo... E vão, e mesmo os finais, que o filme está sempre a dizer que acaba e não acaba, são excelentes, eu adoro. E disse assim para mim mesmo, se eu pudesse editar o filme, eu punha só a cena do Saruman ali, deixava. Dás um fim para ele, e deixava o resto andar, sendo que as cenas adicionais são boas, eu só sinto que o outro filme tem um outro ritmo. Depois punha Irmandade do Anel, acho que é o filme de fantasia provavelmente mais perfeitinho que existe.
Duas Torres, Jornada Inesperada, e depois acho que Desolação de Smaug, as 2 temporadas de Rings of Power e a Batalha dos 5 Exércitos fica em último porque eu revi há 2 anos. É muito mau, não tem uma despedida sequer com Vicente Autori, né? Aquilo é um desastre. Não, nem há o funeral do Thorin está na versão que é a estendida. parte mais emocionante Como do assim? filme. Do livro. Não, eu se tiver que pôr por ordem os filmes do Senhor dos Anéis, ponho Irmandade, porque é o primeiro. O primeiro para mim. entrada no E universo. Regresso do Rei está muito. Tão assim, mas se eu tivesse que escolher era o início. Irmandade, Regresso do Rei e Duas Torres, depois a série, né? E depois o Hobbit por ordem de saída, ou seja, Jornada Inesperada, Desolação de Smaug e Batalha dos 5 Exércitos. Se bem que acho que a Desolação de Smaug às vezes acho que ainda consegue ser um bocadinho. Não sei, um bocadinho pior. Depende. Depende do estado. Olha, Inês, obrigado por teres vindo. Obrigada Foi eu pelo um grande convite. prazer falar contigo. Volta e sempre estás que quiseres. convidado ao nosso podcast. Ora essa. Quando fizermos a cobertura do Hobbit, irás certamente receber o convite. Vem aí War of the Rohirrim, os outros filmes, então. Yeah. É verdade. Que lá está, Sim, como senhora. vocês Sim, comentaram, senhora. devem ser. O Ian McKellen já veio dizer que podem ser 2 filmes. Para quê? E parem de cometer esse erro. Não deu certo no Hobbit. Parem. Os dólares a sorrir. Também e não abusem do senhor, que ele já tem uma certa verdade. idade também. Exato. Tragam-no enquanto possam e Exatamente. vamos ver o que podemos fazer. Olha, mais uma vez um grande obrigado Obrigada e obrigado a eu. todos por acompanharem o podcast. Ficamos por aqui e até ao próximo. Eu e o António costumamos dizer aqui uma frase de efeito que é o solta ao DJ. Solta o Portanto, DJ. olha, 1, 2, 3, solta o Solta o DJ. I want to make an offer again with you. May the force be with you. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. This day we fight. Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys.